está ouvindo a Toca do Dragão. Bora que bora, meu povo lindo, bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara, sim, esse podcast maravilhoso, semanal pra você. E hoje eu estou aqui com ele mais uma vez desse programa, ele que está aqui com vocês para poder, como eu posso dizer, Rodrigo, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos falar sobre divindades, Rodrigo. Hoje nós vamos entrar num assunto aí panteonístico, eu diria. Eu diria que é muito panteonístico. E claro que não poderia faltar é esta pessoa que está aqui comigo, né? Que com certeza, se a gente fosse falar aí de um panteão tupi-guarani, estaria inserido dele a nossa capivara do Toca do Dragão, o Rodrigo Silva. E aí, galera? Como vocês estão? Hoje vai estar mais ou menos assim, né? Já que eu não posso navegar pelas águas do Amazonas, eu vou navegar pelo Nilo. Tá certo, é isso mesmo. Entendeu? É bem por aí. Hoje estamos internacional. É verdade, é verdade. E também estou aqui eu, né, cara, pra apresentar esse podcast com você. Eu que já fui chamado também de Faraó das Estrelas. Ai, que Estava delícia. Lá eu, com o meu bandolim, a minha lira, tocando para as constelações das estrelas que estavam lá, cortejando a minha bela deusa. E se conseguimos, mais uma vez, não sair muito bem, Rodrigo, isso aqui. É isso, Rodrigo. Saiu assim, sabe a tangente? Você mirou nela assim, ó. E falou, é por aqui que eu vou, é por aqui que eu vou sair pela tangente. Sair pela tangente bonita aqui, Rick o Bardo, exatamente. Mais uma vez junto com vocês. E claro que hoje nós iremos fazer aí a apresentação de um tema completamente novo, um quadro novo aqui na sua toca mais querida de toda a galáxia. Que demais. Eu estou falando pra vocês de Panteão Dracônico, onde nós iremos falar sobre as divindades de diversos tipos de religiões. Sim, você não tem ideia de quanto é legal e de quanta coisa bacana tem pra falar sobre esse assunto aqui com vocês. E claro que vocês não precisam cultuar um deus maluco da Macedônia para poder seguir o Toca em todas as redes sociais. Não, senhores. Vocês podem simplesmente aí seguir o Toca do Dragão no Instagram, mas estamos também no Facebook, você encontra a gente no Blue Sky, no TikTok, no Threads e em todas as redes sociais que tiverem aí pela vigência desta vida, da outra vida, sob Apófis ou sob Ra, nós estaremos lá. Exatamente, meu caro. E não só isso, você não precisa fazer nenhum ritual maluco ali invocando jacarés do Nilo para arrancar suas escamas, porque estamos no Spotify, Cashbox, Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music e muitos outros. Você ouve a gente naquele que você achar mais bacana. Exatamente, claro que temos que lembrar eles da nossa faraônica campanha do Catarse, sim. Ela que continua aí depois de milênios e milênios, desde sua fundação na pedra angular dessa pirâmide que nós viemos construindo. A pirâmide do milênio? Não, a pirâmide do dragão, exatamente. O Toca do Dragão, então, é um marketing multinível? Pode ser. Olha, eu não queria deixar tão claro assim, mas... Eu costumo pensar que a gente não é uma pirâmide, a gente tá mais pra uma seita, mas enfim. Com a ajuda a partir de R$5 mensais, Rodrigo, que é menos do que jurar vingança contra o seu tio porque ele matou seu pai e a sua mãe reviveu ele só pra ter você. Cara, isso é muito médico. legal, porque, tipo, isso encaixa em pelo menos umas 57 mitologias diferentes. Rapaz. Nossa, cara, Pelo nossa. Será que é mais barato que a gente fazer um papiro? É mais barato que fazer um papiro, né? É, com certeza. Papiro é caro. E fazer um papiro, Papiro sim. é caro. É, mas olha, cara, muito mais barato. Muito mais barato do que usar a engenharia aí dos povos arcaicos pra poder carregar um tijolão de 10 toneladas morro acima, na areia. A areia funda, Rodrigo. A areia não foi feita pra carregar coisa, Não, mas esse aí foi os alienígenas, cara. Não, esse aí é programa É verdade, errado. foram os alienígenas. Viu, Léo? Chupa essa. Aliens, Léo. Aliens. O Léo, nesse momento, Exato, ele deu um Rodrigo. revertério nele lá, né? Nossa, não, ele deu um duplo mortal twist carpado pra trás. Né? E claro, né, Rodrigo, que aqui funciona assim, apoia o Toca. Adote um dragão. Adote o dragão. Eu pensei que tu ia falar, construa uma pirâmide. Cara, hoje eu vou ser bem sincero, eu não consegui pensar em nada. Tudo bem, não tem problema, Rodrigo. Os nossos apoiadores estão aqui para isso. Eles vão começar a pensar aí em montes novos para a gente. Vamos pedir para que eles enviem e-mails mandando montes novos aí pra gente falar. Novas entradas, novos chimbalo eggs. Eu não sei como chamar isso aqui, Rodrigo. Vou inventar uma palavra. Chimbal.
Simba de quem? Eu falo por enigma, Simba. Entendi. Muito bem, Rodrigo. É Os nossos queridos apoiadores aqui do Toca do Dragão, os nossos inenarráveis Power Rangers. São eles, Paulo Deruzelvi, o Felipe Daniel, o Thiago Coabata, o Bruno Brazo, o Mr. Dova, ele, Rodrigo Silva. E eu aqui também. Márcia Regina Bernardes, a Mason Ian, o Jonathan Carvalho, o Ryan Moreira, Paulo Restal, o Gabriel Chad, o Leonardo de Paula, o Cris, Wesley Souza, Jorge Canelas, o Omar Zaldivar, César Augusto, Victor Fernandes, Rafael Bruno, Thiago Félix, Alessandra Dantas, Diego Ribeiro, Flávio Henrique, Richard Cossielo, Heron Teixeira, Everton Silva e ele, Vladimir de Almeida. São esses aí os inenarráveis protetores dos faraós que agora estão dentro desta pirâmide conhecida como Toca do Dragão. Estamos aí pra levar eles pra morte, que a gente, que bonito, né, Rodrigo? Que poético. Mas estamos todos em direção à morte. Alguns mais rápido, outros mais devagar. A vida é uma marcha ineroxidável, o caminho do fim, né? Eu também acho, Rodrigo. Cara, a única certeza da vida é a morte, então. Rodrigo, mas não é só isso, Rodrigo. Não, Rodrigo, não é só isso que eles ganham quando eles se tornam apoiadores deste maravilhoso podcast. Não. Eles também ganham acesso à Estante do Dragão, um poderoso acervo onde eles podem encontrar diversos materiais de leitura, cara, áudio e também material para jogos de RPG de mesa. Além disso, temos os episódios exclusivos do Toca do Dragão, como o Pergaminho do Necromante e o Toca das Fadas, além de aventuras de RPG exclusivas e com acesso antecipado somente para apoiadores. E claro que também temos as votações dos episódios, inclusive teve votação aí semana retrasada. Fizemos com eles a votação e já decidimos quais serão os próximos episódios aqui do Toca do Dragão. Olha como o povo é maravilhoso. Então, os episódios já estão decididos. Isso eles ganham através da votação de episódios aí nos próximos episódios aqui dos lançamentos do seu podcast favorito. E claro, o mais importante de tudo isso, ajudar aquilo que você ama não tem preço. Exatamente, cara, não tem preço ajudar aquilo que você ama, fazer parte desse podcast, fazer parte dessa galera. É algo e não é alcançado aí através das estrelas por nenhum tipo de astrônomo que exista neste planeta Terra. Pode ele ter dito que veio das estrelas, habitante das estrelas, não me importa, ele não conseguirá, porque fazer parte de algo é algo único. Exato. Muito bem, senhores. E claro, né, Rodrigo, como sempre, eu vejo vocês na sala de comando. Peraí que eu ainda tô sem garganta. Peraí. Ai. O Walter foi morrendo. Ai. Parece um chevette pegando no tranco. Tem pra hoje. Tá difícil mesmo, tá difícil. Muito bem, é isso aí, senhores. E claro que nós também temos que falar dos nossos queridos parceiros aqui do Toca do Dragão. Links todos na descrição. E grupo do Telegram. Sim, nós temos que falar do nosso grupo do Telegram, Rodrigo, porque eles precisam saber que eles podem encontrar a gente aí no link da descrição pra fazer parte tanto do grupo do Telegram quanto do grupo do WhatsApp. Não tem estrelismo, você fala com todo mundo, a gente fala com todo mundo, se diverte, compartilha, troca figurinhas e com certeza, se você chegar aí numa boa e virar o nosso amigo, muito mais você vai poder participar do Toca do Dragão com uma facilidade gigante. Porque aqui a gente é muito mais parceiro do pessoal do nosso público, a gente gosta de interagir com o nosso público. Eu escuto tantos podcasts por aí grandes, tá? Que falam que eu odeio o próprio... Não, eu odeio ele. Você não... Pra quê, né? Eu não penso assim não, cara. Eu não penso assim não. Obviamente tem pessoas que eu tenho mais empatia, outras menos, mas... É verdade. Odiar é uma palavra forte demais, né, Rodrigo? Não, algumas pessoas a gente só ignora, mas assim, né? Mas é isso, mas assim, né? olha, pra chegar nesse ponto, você tem que ser muito chato. Mas muito chato. Muito chato. Lembrando que os Power Rangers têm um grupo único, exclusivo, especial, fechado, somente deles, de nome, Rodrigo. É a nossa Alameda dos Anjos. Exatamente. Por este lindo deste canal aí, que eles recebem todas as coisas exclusivas do Toca do Dragão e podem aí ficar sabendo com antecedência de várias coisas que acontecem no nosso podcast. Ajuda o Toca, gente. E claro que o Rodrigo tem um recado pra vocês sobre o Spotify. Perguntas. Eu vou pensar se eu vou falar isso hoje. Não sei se vocês estão merecendo. Eu também acho. Mas vamos falar, né, gente? Sejamos deuses bonzinhos. Vamos falar com os mortais, né? Nossa, que pesado. Meu senhor. Isso é pesado, Não, mas brincadeiras à parte, galera. Então, assim, vocês já sabem todos os benefícios que tem em ser um Ranger, tudo, mas é óbvio, a gente entende, tem aqueles que não conseguem, né? Cara, a vida tá complicada, a vida acontece, feijoada, é assim que acontece. Então, você ainda assim quer ajudar a gente? Cara, é muito simples, só compartilha o Toca do Dragão. Pega um episódio e manda pros teus amigos.
Cara, quer ser ainda mais cruel? Manda os episódios que você não gosta pros teus inimigos. Pra eles escutar essa porcaria aí pra você ver. Vai ser difícil, eu duvido você achar. Mas se você achar, faz isso aí. E além disso, cara, Spotify Perguntas, todos os episódios, sem exceção. Vai ter uma caixinha ali de texto pra você interagir com a gente. Isso aí agora, graças a Deus, virou default em todos os episódios, né? Finalmente o Spotify colocou isso pra todo mundo. E as enquetes, que também? A gente tem aqui com carinho. Todos os episódios a gente sempre coloca uma enquete pra você estar interagindo, pra você, né, pra vocês se sentirem ainda mais próximo da gente. E aí, ouvindo um episódio, o que você faz? Vai lá em cima, avalia com 5 estrelinhas pra gente montar a nossa constelação do dragão, né? A gente vai montar uma constelação assim, a perder de vista, cara, que rava não vai conseguir enxergar o final dela, de tanta estrela que a gente vai ter. Então, é isso assim que funciona, meu povo. Então, assim, ó, não tem desculpa. Ah, eu não posso ajudar, não posso tornar Ranger. Tá bom? Ajuda a gente de outra forma. Deixa a gente mais relevante. Exatamente. É um conteúdo que a gente faz aqui, cara, todo sábado, ó. Hoje é sábado. Quer dizer, se você tá ouvindo no dia que a gente lança, né? Tem esse detalhe também. Mas todo sábado, um episódio garantido aqui, fresquinho pra você. Com conteúdos, meu amigo, de tudo quanto é assunto. Você quer assunto sério? Vai ter. Você quer assunto de risada? Vai ter. Rodrigo, nós fizemos um podcast sobre batata. Cara... E foi legal pra caralho, inclusive. Entendeu? Tá acontecendo, velho. Você quer ver a gente se digladiando nos nossos game show? Tem um monte aí. Você quer ver a gente falando abobrinha? Procura aí os episódios de Melhor versus Pior. É o episódio mais sem roteiro que existe na face da Terra e a gente se diverte. E a gente se diverte, né? E no final faz sentido, de um jeito muito estranho, mas sim. É porque é assim, né, cara? Deuses escrevem certos por linhas tortas? É assim? É, a gente escreve torto por linha mais torta ainda, mas no final... Na verdade, a gente pega a linha e entorta ela, né? Porque... Isso, a gente entorta a linha, exatamente. É que a gente escreve em espiral, os humanos. Tá louco. Achei que era em triângulo. Isso. Imagina, escreve pra cima e desce, escreve pra cima e desce. Nossa senhora, difícil, hein? Nossa, o ritmo de leitura ia cansar. Porque... dependendo do tanto que sobe, cansa mesmo. É verdade. Então nós vamos agora para aquele momento mais esperado, querido e adorado de todo mundo, a nossa leitura de e-mails, cara. Gente, essa é a leitura de e-mail do Toca do Dragão. Participe você também enviando seu e-mail para tocadodragãopodcast@gmail.com. Fique agora com a leitura de e-mail dos nossos ouvintes. Rodrigo Silva, temos e-mails, e-mails são deliciosos, os e-mails são gostosos, os e-mails são e-mails. E-mails são e-mails. Vamos começar com o e-mail dela, cara. Ela que nos mandou um e-mail chamado Dicionário do Toca, Francine da Silva Bernardes. Vamos lá. Quais palavras vocês já falaram ou... vocês falam ou já falaram errado? Eu sempre solto umas, mas preciso contar uma do bardo. Essa foi ótima. Estávamos no drive do Bob's em um belo dia de calor. Quando escolhemos os sabores, eu pedi Nutella e ele paçoca. Já foi falado isso daqui. Não tem como descrever o quão engraçado foi. E o atendente ficou olhando tipo, oi? O cara ficou me olhando assim, como se eu tivesse falado Lovecraftiano ali com ele, raileano, tá ligado? Cutulesco com o cara. Ele ficou me olhando tipo... ele ficou assim, ó, tipo, o quê? O quê? O que você quer? Paçoca com chocolate. Aí o bardo, não satisfeito, solta de novo. Paçoca. Agora só falamos paçoca e paçoquinha. Acho que essa história já foi contada várias e várias vezes, mas é sempre bom eu relembrar. Muito obrigado, amor. A gente sempre conta com você pra poder me humilhar publicamente pras pessoas. Não que isso seja necessário, mas... não que seja necessário, mas eu acho que é um a mais, é um plus. Só comprova, né? Bardo lembra de umas minhas aí? Sim, várias. Por exemplo, você acabou de escrever minhas e escreveu minas. Lembra de umas minas aí? Se eu falar as minas que eu lembro, eu vou apanhar, Francine. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Mas, real, as que têm mais dificuldade é a palavra estupro. Sim, a Francine fala errado essa palavra. Pois eu estou sempre estuprando português. Porém, por incrível que pareça, as duas palavras existem. Olha só, o significado de estupro é um barulho excessivo causado por pessoas que se movimentam em tumulto. Então é um estupro. E o significado de estupro é o ato de forçar alguém, obviamente, através de violência ou de ameaças a praticar algum ato, né, contra a própria vontade, né? Ela botou aqui ato sexual. Fui ali e já volto. Mais uma pro Toca Oceanário. Cara, realmente, mas eu não conhecia o significado de estupro. Barulho
barulho excessivo causado por pessoas que se movimentam em tumulto. Isso aí também nunca tinha ouvido, não. Eu costumo chamar isso de algazarra. Eu também. Assim, mas eu acho que essa palavra entrou em desuso, Rodrigo, por ser tão próxima da outra. Concorda? Pode ser. Sabe assim, quando uma coisa é muito próxima, mas só que ela tem um significado que não é um significado, né, muito auspicioso, entende, Rodrigo? Cara, olha, eu vou ser bem sincero, o mestre Google aqui não tá achando isso, não. Não achou? Ih, rapaz, vamos ver o que dicionário que a galega anda usando. Entendeu? Porque, tipo, eu conheço estupor. Deixa eu ver. Tem até o feitiço lá, o estuporar. Pois é, cara. Olha só, galega. Entendeu? Me mande depois, galega. Mande num próximo e-mail onde foi. Porque tem estupor, existe. Isso. Está aqui, estupor. Exato, agora estupor, não. Ah, será que ela não quis dizer estupor e ela escreveu errado de novo? Olha só, galega, você falando sobre... É o erro em cima do erro. Falar errado, tá escrevendo errado pra caralho. Não, sei lá, hein. Eu acho que ela quis dizer estupor. Até porque a ordem das letras fica a mesma daí. Mas é que estupor não é algazarra, né? Porque estupor é... estupor é outra coisa. Como é que é o rolê lá mesmo? Que é... Cadê? Não, Rodrigo, existe sim. É estrupo. Colocou o R no lugar errado. Isso, de pro. Estrupo. De tru pro, no caso de pro. Isso, é porque o estupor é de entorpecer, né? Exatamente. Por isso que eu até falo aqui, eu falei inclusive que tem essa gíria aqui no sul, né? Ô, seu estupor, né? Fala pra pessoa. Agora, Foi engraçado que desde que eu falei isso, você sabia que o JC usa? Sério mesmo? E ele fala que o pessoal lá de Minas, ele fala que o pessoal lá de Minas, isso todo mundo fica olhando pra ele, tipo, ô, sua aberração, tá ligado? E ele ainda fala comboio, que eu acho que é o certo. Vocês não deveriam falar tanto, você fala comboio pra todo mundo. O Rodrigo já fez essa experiência. Quase foi expulso de Minas Gerais. Eu quase perdi minha carteirinha, cara. E você, Rodrigo? Uma palavra que você sabe que você fala errado. Você sabe que você fala errado. Nossa, cara, não me vem nenhuma na cabeça. Que não é... A gente tá falando de falar errado, não maneirismos de fala, né? Então, de falar errado. Tu entendeu o que eu quis dizer, né? Tipo, não, essa palavra aqui eu me confundo e eu falo ela errada. Não, eu não tenho. Tipo, eu tenho... Não, de falar, não. Por exemplo, uma que eu tenho dificuldade na hora de escrever algumas coisas, né? Por exemplo, tipo, escrever exceção. Você consegue escrever exceção sem pensar? Tipo assim, se vai com X, se não vai, se vai com... Entendi. Entendeu? Tipo, exceção não tem um S nela, entendeu? Sim. Tipo... Ela é toda com C e cedilha. Toda vez que eu vou escrever exceção, eu dou uma engasgada, sabe? Mas agora de falar, cara... Assim, eu não tenho nenhuma, mas... Por exemplo, tinha uma prima minha que ela não conseguia falar salgadinho por nada. Ela fala salgadinho? Não, é sagaldinho. Nossa, é mais difícil falar também, assim. Eu também acho. Eu concordo com você, entendeu? Caramba! Aí, tipo assim, cara, é mais coisa regional, talvez, eu não sei. Porque, por exemplo, você tem a galera que fala mortadela e mortandela. Você quer, cara, você quer ver a Alessandra ficar puta? Sim, só que daí mortandela é errado, sim, né? Mas tem gente... Cara, mas vai pro meio da roça pra você ver. Não, cidade todo mundo pequena, fala mortandela, entendeu? Eu sei. É tipo... tem uma palavra, por exemplo, que eu sei que é maneirismo. O que é o maneirismo, né? São as gírias, a forma como um povo fala, né? O sul tem o jeito dele, o centro-oeste tem o jeito dele, etc. Mas tem uma palavra, por exemplo, que o pessoal diz que é maneirismo e não é mineiro, que o pessoal fala que é tauba. Não é tauba, é tábua. E fala tauba. E se tu disser que tá errado, a pessoa fica puta. Não, é tauba. Não, mas tá errado, cara. Cara, mas é aquele rolê, cara. Todo mundo se entende. É bizarro. Todo mundo se entende. Todo mundo se entende. Não, eu concordo. Lembrei de uma que eu falo, mas essa eu falo só pra poder irritar a Alessandra. Que é a... Especificamente. Não, essa é específico. Que é sobrancelha. Boa. Sobrancelha, com todos os... Tipo, é a sombra da celha. Ela fica enchendo... Ela retruca, né? É a sombra da celha, vai lá. Tipo, essa eu sei que eu falo errado, mas é só pra irritar ela, nesse caso. Ah, tá, mas é de proposital. Mas cara, de trocar, assim, nada me vem à cabeça. Acontece muito de trocar as palavras. Eu rio que me acabo disso. Não acho. Não, tipo assim, é que eu sou meio... Como é que fala? O Gustavo fala que eu tenho a língua presa. Então, às vezes, eu tento falar alguma coisa e sai meio encavalado, tá ligado? Não, é que pra mim você fala mineirês, tá ligado? Quando você falou assim pra mim que você comeu uma pizza de alho e óleo. Eu entendi que é alho e óleo. Mas é porque você fala mineirês, tá ligado? Não, mas tem algumas palavras... Isso aí eu percebo, até ouvindo nos episódios, que eu falo meio atravancado. Lembra quando o JC falou pra mim dentifrize, eu não sabia o que era? Que é pasta de dente? Sim,
tá ligado? Eu fiquei, que porra é dentifrício, JC? O que você tá falando? O que você passa no seu dente, cara? Né? Não, mas o que eu quero dizer é de falar errado mesmo. Tipo, comer... Sim, que nem eu falei paçoca, por exemplo. Isso, exatamente ali. Isso, tá ligado? Eu faço isso direto, eu já percebi isso ouvindo. Talvez deva acontecer, mas tu não vai lembrar. Não. Pede pra Alessandra adora de... ela, nossa, é o passatempo dela. Se eu pedir pra ela, manda um e-mail só disso. Ela vai achar um monte. Mas assim, cara, de falar errado, mas tipo... É legal. Igual, por exemplo, trocar estrupo por estrupo. Isso aí não faço. Teve uma outra também que algumas pessoas aqui do Sul falam, que coloca o adjetivo na frente, né? O azinho na frente de algumas palavras. Por exemplo, em vez de falar lençol, fala a lençol. Bem normal, principalmente que é mais de interiorzão, assim, tá ligado? Nossa, diferente. Diferentaço. Mas, tipo, tem alguma lógica? E palavras que não tem... cara, que são algumas palavras que não tem... Tipo assim, elas não têm elas não têm um verbo, transforma num verbo usando a, tá ligado? Na frente. É muito estranho, eu não consigo lembrar de nenhuma coisa pra você. Nossa, que é difícil, difícil até de pensar. Eu prometo pra galera que eu vou trazer no próximo Tocabulário. Vou trazer. Porque nós temos que fazer um Tocabulário agora com o Rodrigo, né? E vamos trazer, não sei se eu trago a Alessandra, outra pessoa pra nós, pra fazer o Mineirês junto comigo, pra eu tentar descobrir o que são as coisas que são faladas. Eu já sei muita coisa porque eu já interajo com o Rodrigo há muito tempo, né? Já te contei um monte de coisa, né? Então... não, me contou não, né, Rodrigo? Você só falou e eu tive que procurar. Eu que me foda, né? Eu falei, você fingiu que entendeu? Eu assumo que você entendeu. É a mesma coisa. Quando eu falo as coisas pra você, você fica pensando, zica? Mas o que é zica? O Richard falou zica. O que diabo é zica, cara? Essa daí eu tive que perguntar, cara. Essa não... Essa... No meu vocabulário, essa frase não dá certo em nenhum cenário. Mas funciona. Cara. Que zica, hein, Rodrigo? Que zica pra nós também, a gente pode falar com esse termo de conotação negativa. Muito bem, então, esse foi o e-mail da dona Francine da Silva Bernardes. Mande mais e-mails para a gente, dona Galega. Vamos para o próximo e-mail da noite dele, Heron Teixeiro Heronzinho, cara. Ele que manda pra gente seriando com toca número 53. It's Agatha Bitch. Ele manda pra nós. Olá, queridos bruxosos. Ouvindo seriando sobre Agatha desde sempre, surgiram algumas observações e inquietações sobre a série que, para mim, supera o WandaVision. Gostei muito do episódio que explora o passado da bruxa trambiqueira da Agatha, não só pelo desenvolvimento do roteiro, em torno da variedade do caminho das bruxas, mas da veracidade do caminho das bruxas, mas também pelo peso e relevância de Nicholas para a Agatha, mesmo nos dias atuais da série. Além disso, as nuances de cada desenvolvimento de personagem me conectaram profundamente às bruxas do Coven sem Coven, ele coloca aqui. Primeiro, a Lilia, né, aparentemente faz parte de um ciclo finito de existência que não é linear. A forma como construíram esse fragmento da ficção científica foi incrível. A Agatha sequer tentou convencer o Billy a trazer Nicholas e encontrar um corpo para ele. Isso pode significar que a alma do menino também não era tão comum. Suspeito que o pai, entre aspas, do menino, seja a própria magia da bruxa ou algo sobrenatural. Boa tese. É um comentário óbvio, é um comentário óbvio, mas vale a pena mencionar que o caminho das bruxas, enquanto canção do Nicholas, pode ser uma forma da Agatha também de lembrar do próprio filho. Isso aí, com certeza. A letra e o jeito como Nicholas canta e cria junto com a mãe são sublimes e tocantes. É isso. Eu espero que tenhamos mais bruxas nas próximas produções da Marvel. Uma animação seria a minha aposta. Obrigado pelo episódio. Vocês são os maiorais. Coraçãozinho. Coração, Heronzinho, seu lindo. Cara, concordo com tudo que ele disse aqui. Realmente faz muito sentido. Toda essa questão... Eu gostei muito dessa teoria sobre o pai do Nicholas poder ser a própria magia, né? Eu acho isso muito legal. Tipo assim... A Agatha queria ser tanto mãe que ela gerou uma vida nela. Mas isso... é uma possibilidade. Não, mas isso é comprovado. É comprovado dentro da série? Não me lembro, faz muito tempo que o filho dela é um filho da magia, igual aos filhos da Wanda. Que a Wanda criou. Exato. Então é isso. Não é uma teoria, é uma então não é teoria, certeza. É a realidade. Isso. É a certeza, então é isso. Está desmistificado. Mas muito bom, cara. Adorei o e-mail, muito bom, Heron. Mande mais e-mails pra gente, envie pra aqui
pro nosso querido tocadodragãopodcast@gmail.com. Vamos lá para o terceiro e último e-mail. Não, tem mais um que a gente pode ler. Mais um, vamos lá. Dela, Dona Paula Gestal, cara. Sim, o nome do e-mail dela é Uhul. É alguma isso. coisa Vamos boa. Lá. Olá, galera da toca mais linda do mundo. Tudo bem? Posso ajudar? Tudo bem. Eu tô pensando no que eu respondo. Sim? Talvez? Tô só dando uma olhadinha. Agora eu entendi. Tudo bem, posso ajudar. Se quiser sentir a fragrância de algum perfume, é só me falar. Olha só, agora as regras mudaram. São R$100 por peça ao terminarem que ficar aqui para me ajudar a guardar tudo. Ah, é você que vai ajudar, né? Se quiser minha opinião, só pedir e não se preocupa. Eu falo a verdade. Se é não falar na minha cara. Fala. Olha só. Vocês não estão entendendo nada, não é? Não. O Rodrigo tá fazendo uma cara negativa. Acho que você torrou o cérebro da capivara. Essas são algumas das minhas falas no trabalho. Algumas da perfumaria e algumas do provador quando eu dou apoio. Eu estou mandando um vídeo cheio de emoção porque eu quero compartilhar com vocês a minha alegria. Como eu disse, vocês estavam comigo quando eu recebi a notícia da entrevista para o trabalho e claro que compartilhar essa vitória com cada conquista é uma alegria imensa. Obrigado ao Toca do Dragão por fazer parte da minha vida e por me permitir fazer parte do Toca mais lindo do mundo. Ah, que isso, Paulinha? Que isso, cara? Você faz parte altas aqui do Toca do Dragão. Nossa, parceiraça, né, Rodrigo? Sempre junto com a gente aí. Fez um RPG maravilhoso com a gente, se divertiu demais. Jogou RPG com a gente, ficou bem feliz de jogar RPG. Foi uma experiência muito massa. Os nossos ouvintes aí que são apoiadores estão ouvindo aí a Paulinha jogar RPG com a gente. Foi muito legal. A Paula é uma pessoa sensacional. Não, e tipo assim, eu fico muito feliz por ver o crescimento dela, tudo. Eu só queria entender o que tá acontecendo, mas se tá tudo bem, tá tudo ótimo. Se ela falou que tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, é que assim, talvez tu não lembre, mas ela contou isso pra gente durante a sessão de RPG, que ela tinha conseguido um emprego novo. Não, isso aí eu lembro, tudo bem, então, mas... E daí, quando ela contou isso daí, que ela tava, tipo, né, tava passando no outro emprego, tava mal, não tava muito feliz, né, não tava indo bem as coisas, daí até quando ela conseguiu esse novo emprego, onde ela faz de tudo um pouquinho, né, mas tá sempre lá, tá sempre fazendo alguma coisa, sempre interagindo, e ela fica muito feliz. Ver fantasma, de né, ter a gente como companhia. A parte do fantasma é mais tranquila, né, você não acha? Eu acho mais fácil lidar com fantasma do que lidar com gente. Com certeza. Nossa, lidar com fantasma é muito mais fácil. Lidar com fantasma você faz o quê, Rodrigo? Sal, fogo, gasolina e fósforo. Acabou. Acabou. Agora lidar com gente é mais complicado. Muito bem, exato. Paulinha, mande mais e-mails pro Toca do Dragão. Pode compartilhar com a gente sempre tudo que você quiser. Não precisa compartilhar coisas como, tipo, eu vou ter que contar. Pode falar o que você quiser, cara. É o que você quiser mesmo. Se tiver feliz, se tiver triste, fala com a gente. Se a gente puder ajudar, a gente vai dar um jeito de ajudar sim você. Pelo menos um sorriso a gente vai botar na sua cara, pode ter certeza. Muito bem, vamos para o nosso último e-mail da noite. Rodrigo, agora se prepara que lá vem pedreira. Vamos lá. Luiz Luna, um e-mail de Luiz Luna falando pra gente sobre Toca of the Dead, número 39. Fazia tempo que não mandava um e-mail sobre o RPG pra gente, hein? Vamos lá. Esperem os próximos episódios de Toca do Dragão. Ele começa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, tocudos mais poderosos dessa podosfera. Olá, senhor tio. Estou tirando meu chapeuzinho de bardo para você. Olá, senhor Luiz Luna. Que bom ter você por aqui. Eu tô tirando o cap. Bem-vindo. Isso. O seu cap de capivara trucker. Soldado do Apocalipse, dá licença. Olha isso, Rodrigo. O resumo do episódio 39 é o seguinte. A situação estava ruim, agora está infinitamente pior. Além disso, não parecem nem estar perto do fim. Boa sorte aos sobreviventes contra os caminhantes. Esse é o e-mail dele. É um recado pra galera. Será que Solomon, Isaac e Tony vão chegar inteiros até o final dessa campanha, Rodrigo? Ele só constatou o óbvio, né? É tipo assim, ó, funciona mais ou menos assim, ó. No começo tava ruim, depois piorou. Tava péssimo. Aí mais pro final parecia que tava no começo. Exato, não tinha mudado nada.
É isso, então. Esse foi o e-mail do senhor Luiz Luna. Mais uma vez, Luiz, muito obrigado por enviar o seu e-mail. Rodrigo, se eles quiserem mandar e-mails, eles mandam para onde? Cara, eles podem entrar em contato através de tocadodragãopodcast@gmail.com. Maravilha, cara. Toca do Dragão podcast@gmail.com. Enviar a pataquada que você quiser, não importa sobre o que você quiser falar com a gente. Se quiser mandar música, se quiser mandar uma reclamação, fofoca da vizinha, a Alessandra Fofocas de Salão de Beleza, já cobrei da senhora, vou cobrar de novo, vou cobrar na cara dura, vai me mandar essas fofocas que eu quero saber. Pode usar nomes aleatórios, tipo Dona Cacatua, só não usa senhor e senhora capivara, porque senão vai ficar meio óbvio, né? Quem que é? Teve uma última agora que foi legal, ela demitiu uma cliente. Eu acho massa quando rola essa demissão de cliente, eu acho muito legal. Fera. Porque eu já fiz várias vezes aqui na minha empresa. É bacana, cara. Demitir cliente é um negócio muito legal. Você que está ouvindo, pessoa que é cliente, saiba que sim, vocês também são demitidos. Que é o ponto que vocês incomodam tanto a gente, que a gente não quer mais atender vocês. Uhum. Entendeu? Porque todo mundo tem um limite, mesmo que a gente precise, tá? Todo mundo tem um limite. E então é muito, muito legal. Quero ouvir essa história da Dona Alessandra aí. Mande pra gente por e-mailzinho, Dona Lele Dantas. Não tô Rodrigo, sabendo. bora lá falar sobre a mitologia egípcia, falar sobre deuses do Egito? Bora, vamos lá. Então pega o seu almum e se prepara para o Ra. Vamos então, Rodrigo, falar sobre deuses do Egito. Vamos falar sobre... Mas, Rodrigo, antes da gente chegar assim, entrando, porque a gente tá patrolando as coisas. A galera às vezes nem sabe o que é um panteão. Pensa que um panteão, sei lá, é um peão grandão. Um produto da Pantene que é grande. Ou uma pantera misturada com um peão, né? Um panteão. Então, pode ser várias coisas. Várias coisas, Rodrigo. Episódio, a minha mente funciona de jeito diferente, Rodrigo, você sabe. Ele é tão mágico. Pode ser várias coisas. Então nós vamos explicar pra eles o que é um panteão. Então vamos começar pelo básico. Um panteão, em seu sentido mais simples e puro, é um conjunto de deuses, semideuses ou divindades de uma religião ou região, ou ainda de uma própria mitologia. Então, quando a gente fala de panteão, nós estamos falando de todas aquelas figuras que governam tudo ao nosso redor, desde o trovão cortando os céus, os terremotos passando pela terra, as tempestades em alto mar e até mesmo a própria morte. E assim, Henrique, como toda boa história mitológica, né, o panteão ele é um lugar cheio de hierarquia, né? Não é bagunça. Quer dizer, tem bagunça porque tem ali vários dramas familiares. Ai, que delícia. Aquela rivalidade, né, que a gente adora, né? Quem não gosta de um caso de família? Afinal, aqui você vai ver o povo se pegar na porrada. Esse vai, é admite. pra socar Fala na que você boca. gosta. Eu sei que você gosta, Henrique. Cara, todo mundo quer ver a porrada. Todo mundo quer chamar a gente de Márcia Goldschmidt. A gente quer ver sangue. É isso que a gente quer ver. Exatamente. Mas também é importante a gente explicar pra eles, Rodrigo, que o termo também pode ser usado para se referir a um local físico que de fato existe, ou a um templo que é dedicado a essas divindades, como por exemplo o Panteão de Roma, que é um templo famoso. Um famoso edifício que originalmente foi construído como templo para todos os deuses romanos e logo se tornou uma arena, porque, de novo, né? Pancadaria. Vai ter soco briga. na cara, dedo nos olhos e vai por aí, né? Só que assim, ó, um panteão, né? Ele essencialmente ali, na sua essência, né? Ele é uma coleção de deuses ou entidades espirituais que ajuda a moldar a visão de mundo e as práticas religiosas de uma determinada cultura. Em muitas religiões antigas, os deuses eles eram adorados em templos e por meio de rituais específicos. E cada divindade, ela tinha a sua própria mitologia
magia e atributos ali que vai distinguir ela, né, dos outros, né? Porque também não dá pra falar, ó, todos os deuses são iguais. Eu tenho que saber, ó, não, pera. Não. Esse aqui tem cabeça Exatamente. de cachorro, esse aqui tem cabeça de cavalo. Esse aqui voa, esse aqui vira águia, esse aqui pega a mulher dos outros, aquele ali. É tudo assim. Esse aqui pega a mulher dos outros. Mas é real, nós vamos falar sobre mitologia grega aqui. Nós vamos falar sobre a chuva dourada que invade pegando todo mundo. Rodrigo, mais especificamente, vamos dar aí uma boa introdução pra eles sobre mitologia egípcia. A mitologia egípcia, ela é cheia de deuses e deuses que governam diferentes aspectos da vida. Por exemplo, da natureza até o além. Cada divindade tinha uma função e uma representação simbólica e muito bem específica. Certo? Uhum. E os egípcios, eles acreditavam que essas deidades influenciavam aí em todos os aspectos da sua existência, desde a criação do mundo até a vida após a morte. Exato. Certo? Então, a religião moldava tudo dentro do Egito. Uhum. Pensa como isso é perigoso. Adoram. Isso. E assim, os egípcios, eles eram politeístas, né? O politeísmo, né? Pra quem não sabe, ele vem do grego, que é polis, que significa muitos, theos, que se traduz ali como muitos deuses, certo? Então, juntando tudo ali assim, ó, temos theos, muitos, polis é deuses, aí vira tudo muito deuses, tem deuses pra caramba. Muitos deuses. Cara, É é politeísmo. uma lista grande o bagulho, tá ligado? E assim, ó, essa crença, né, frequentemente ali, ela gera a adoração a mais de uma divindade, né, como a gente acabou de falar, sendo que cada uma, ela é considerada uma entidade individual e independente, com uma personalidade e vontade própria. E ela governa ali diversas atividades, áreas, objetos, instituições, elementos naturais e até mesmo as relações humanas. Então, sim, existem deuses focados para objetos. Exato, existem deuses focados para objetos. E é bem comum, inclusive, né? Existem deuses focados para relações humanas. Seu sem É o RH. vergonha. Existe o deus do ódio, o deus do amor, o deus da amizade, tem Ah, tudo. não é o RH? Achei Tá. que era o RH. Não, esse daí é o RH. O RH é outra coisa. O RH é aquele que demite, é o deus do ódio e do caos. Entendi. Exato. Além disso, né, a sua mitologia, ela é marcada pelo antropomorfismo. Richard, o que é isso? É um conceito que se refere à atribuição de características humanas a seres ou entidades que não são humanas, como deuses, animais, objetos ou fenômenos naturais, tipo um cara com a cabeça de tempestade, certo? Ou seja, é quando algo que não é humano recebe formas, comportamentos ou qualidades que associamos ao ser humano. Ai, Então eu adoro. tenho um cachorro ou uma pessoa com cabeça de cachorro. Ou um cachorro que se porta como uma pessoa. Como, por exemplo, em BoJack Horseman, que eu já falei aqui. Né? Aquilo lá é antropomorfismo. Muito bem. Então, beleza, né? Essa pessoa se molda dessa forma. O termo, o que ele vem? Das palavras gregas. Sim, os gregos, eles deram muitos nomes para todas as palavras do mundo, então porque eles pode são ser. berços da civilização. Começou lá, junto né? com a África. Exato, junto com o pessoal se fala, é a África e a Grécia, tá ligado? É berço da civilização humana, é isso. Principalmente da questão do pensamento filosófico, eu diria que é mais na questão ali da Grécia, né? Pelo menos aquilo que a gente conhece como pensamento filosófico, né? Não vamos ditar regras aqui porque não somos historiadores, né? Depois eu não quero nenhum professor de história me enchendo o saco. Tá ouvindo, Leonardo? Ou manda um e-mail aí pra gente, contestando a gente, explicando direito. Adote dragão. Manda e-mail pra gente, melhor ainda. Manda e-mail, Léo, manda e-mail. Bom, o termo, ele vem das palavras gregas de antropos, que significa humano, antropos, né? Antropologia, estudo do ser humano, certo? E a palavra morph, que quer dizer o quê? Forma ou figura. É hora de morfar, né? É hora de trocar a minha figura, Exato. certo? Right? Que exatamente. E esse fenômeno, cara, ele é muito comum em diversas mitologias, religiões, culturas ao redor do mundo, além de ser uma ferramenta narrativa em livros, filmes e outras formas de mídia que a gente tem aí, né? O antropomorfismo, que você acabou de falar, ele ajuda as pessoas a entender ou se relacionar com o desconhecido, atribuindo ali características humanas a algo que é difícil de se compreender ou de se lidar. Ou seja, eu pego um treco que eu Exatamente. não entendo, tento dar uma forma mais parecida com a minha persona. Eu não entendo... exato, eu não entendo o trovão, Rodrigo. Então eu vou humanizar ele. Thor, Isso, né? por exemplo. Exatamente isso. Então, tipo, eu trago para algo mais perto da minha forma, para que assim eu
tente conseguir entendê-lo. Apesar de ser um negócio muito pra eu louco, poder né? lidar com ele. É pra não pirar, né? Porque senão os dados de exatamente. insanidade vai pro saco. Exatamente. Inclusive, nós vamos fazer sobre Panteão Lovecraftiano, hein? Se segura na cadeira que o bagulho vai ser louco. Entre várias, né? Entre as várias divindades, algumas se destacam por seus cultos ou pela área que atuam dentro da vida dos mortais. E nesse volume nós iremos sabatinar gostosinho sobre 5 entidades primordiais do panteão egípcio, cara. Ra, Osíris, Ísis, Horus e Sete. E esse episódio, né, se ele bater 200 downloads, olha só, vamos começar a colocar metinhas pra vocês. Se ele bater 200 downloads, né, e vocês gostarem, nós iremos fazer um volume 2 dele trazendo coisas com mais deuses incríveis do Egito. Vamos fazer a segunda parte deste episódio aqui. Então compartilha esse EP, cara, pra série do Panteão Dracônico chegar pra ficar. Exatamente. Duzentinho, hein? Duzentinho não é muita coisa, hein? Duzentinho é 2, cara. Os galera bate 5 mil no Talk of the Dead. É impossível que não bata 200 aqui. Duzentinho tá fácil. Não. Isso aqui é a gente falando assim pra fácil, vocês. Ó, a gente tá colocando uma meta, mas a gente também quer fazer. Então ajuda aí. Exato, a gente quer fazer, então ajude a gente a fazer. É isso Exato. aí. Muito bem, Rodrigo, vamos falar sobre Ra, o rei do sol ou o sol que brilha. Ra ou Ré é o deus do sol do Antigo Egito, certo? Sendo também conhecido como pai dos deuses ou pai dos homens, isso porque, para os egípcios, Ra era a divindade mais importante e acreditava-se que ele era o criador do mundo, dos deuses e, obviamente, da humanidade. Ele era considerado o patrono do Egito. O principal santuário dele ficava em Iuno, do norte, chamada de Heliópolis, a cidade do sol, pelos historiadores e filósofos gregos, e era uma das principais cidades do Egito no ano 3000 antes de Cristo. O Ra, ele era especialmente adorado e querido ali pelos faraós, né? Tipo, eu sou o faraó e eu sou o ápice do mundo humano, então, obviamente, eu vou adorar o deus que é o ápice do mundo, o ápice dos deuses. É foda, né? É meio óbvio, com certeza. Bom, segundo a crença egípcia, Rodrigo, essa foi a cidade onde Ra viveu, né, com os outros deuses e de onde ele governou o Egito, no caso Heliópolis, né, antes do surgimento das dinastias históricas que postergaram aí dentro do Império Egípcio. Por esse motivo, os faraós eram considerados seus descendentes. Khephren foi o primeiro faraó a incorporar o título de filho de Ra ao seu próprio nome, costume que foi levado adiante por todos os outros faraós. É pouca coisa, gente. Tô me sentindo pouco aqui, vou colocar o nome de Ra no meu nome. E assim, ó, por conta do desenvolvimento agrícola, né, que acabou acontecendo ali no território egípcio, os moradores locais, eles deram ao sol e, consequentemente, né, ao deus Ra, a supremacia, uma vez que eles passaram a reconhecer a luz solar como sendo um elemento fundamental para a produção de alimentos, né? Que aí o buchinho cheio é o buchinho feliz, né? Funciona mais ou menos assim. Exatamente. O homem, quando está com o seu sandubão bem feito ali na margem do Nilo, não quer guerra com ninguém. Exatamente, cara. Alimente seu dragão. Exatamente. Ra era visto como uma divindade criadora, que havia surgido das águas caóticas sobre um monte de terra e teria originado um casal de deuses, Shu e Tefnut, que, por sua vez, deram origem a Geb e Nut. Estes 2 deuses teriam criado outras 4 divindades, Osíris, Ísis, Neftis e Sete, beleza? As 9 divindades acima citadas, aquilo que foi conhecido como a Enáide de Heliópolis, certo? Henrique, uma outra versão do mito, ele diz que o Ra, na verdade, ele nasceu sob a forma de uma ave fênix, pousando ali na colina primordial sobre o topo de uma pedra, né? Trata-se da pedra de Benben, o objeto sagrado mais importante que tem no santuário do deus Ra. E teria sido do alto dessa pedra ali que a Fênix fez ecoar o seu canto, anunciando ali a criação. Exatamente. Inclusive falamos da Fênix aqui em Bestiário Grego. Falamos sobre a Fênix. É verdade. Isso. Que isso aí também é outro rolê, galera. Bestiário, né, é uma coisa, panteão é outra. Eu acho que... Criatura... Nós estamos falando de divindade, isso, é Deus. eu acho que ficou claro nesse momento aqui, né? Exatamente. Rick, eu não entendi. Hércules é um semideus e o centauro é uma criatura. Isso. Funciona bem assim. Beleza. Ra é um deus, Apófis é uma
criatura gigantesca que quer destruir tudo. Exatamente. Então, que foi cultuada como divindade, mas não é uma divindade. Isso, mais ou menos isso. Só pra deixar bem claro, assim. Só pra entender. Vamos lá. E claro, né, Rodrigo, que você precisa dizer bem claro pra eles, né? Bem claro pra eles. Que para os egípcios, o deus Ra, ele nascia a cada manhã. O que é isso, cara? Ele cruzava o céu pra buscar aí com a sua barca solar, certo? Durante a noite, ele viajava pelo mundo subterrâneo e lutava contra quem? A serpente Apófis, já falamos dela. A personificação do mal. E a vencia todas as noites. Dessa forma, para permitir que no outro dia ele surgisse. Ou seja, você só enxerga o dia, o sol só nasce, mano, porque Ra deu uma coça na Apófis. Se não tivesse batido na Apófis, detonado na Apófis, você não ia ver o sol raiar, né? Aí fudeu, tá ligado? Era cada um por si. Sabe o que eu queria muito ver? Eu queria ter uma máquina do tempo pra voltar num dia de eclipse solar. Meu Deus, Ra perdeu a luta hoje. Fodeu, o mundo vai acabar. Nossa, cara, a galera foda, todo mundo pro lado pro outro, assim. Meu caralho, chama o faraó. Mas o faraó é descendente de Ra, ele não vai ter poder. Meu Deus do céu, e agora? Fodeu. Mas assim, ó, na mitologia ali, né, a serpente ali, o Apófis, ele é tratado como um agente do caos, né, e a eterna inimiga do Ra. Ele vivia no submundo egípcio, conhecido ali como o Duat, e era nessa região obscura que ele se escondia para poder fazer uma emboscada contra o deus Sol. É basicamente o coiote correndo atrás do Papaléguas. Só que ele tinha ali o poder de causar terremoto nos momentos em que ele se deslocava nas profundezas. Básico, pouquinha coisa. Né? E tinha como principal objetivo, né, destruir o barco do Ra e colocar o mundo das trevas. Por quê? Se o cara tá passando por aqui num barco que voa, se eu destruir o barco, ele cai. Se ele cair, eu consigo pegar ele. Exatamente. Simples. Se ele caiu, ele é janta, né, cara? Se ele caiu, tchau pra ele, né, mais cara? ou menos assim que funciona, né? É, rapaz. E na mitologia, Rodrigo, ainda é contado alguns deuses, né? Como, por exemplo, o próprio Sete. Vamos falar mais sobre ele. Passou a auxiliar o Ra na sua travessia, posicionando-se na proa do seu barco para atacar a serpente com uma lança. Olha isso, cara. Isso é importante de se falar aqui, porque depois a gente vai falar do Sete. Povo historiador desce o malho no Sete, Rodrigo. Desce o malho, mas nós vamos escutar todos os lados aí para poder tirar uma conclusão bem legal para vocês. Então, o que acontece, né? Ele se posiciona na frente do barco para poder atacar aí Apófis, né, com a sua lança. Então, quando a arma feria a serpente, o céu ficava na sua coloração avermelhada, Rodrigo. Então é por isso que existe o entardecer. É por isso que o Legolas fala, com a sua lança... É por isso que o Legolas fala, né? Sangue foi derramado essa noite. O Legolas tem a visão além do alcance, cara. Ele já sabia todos esses paranauê aí. Já sabia de tudo isso aí. A Fênix lá que cantou pra dar surgimento ao mundo, ela aprendeu com o Ilúvatar, cara. Exatamente. Inclusive vai ter, tá, Rodrigo? Já tá lá. Já tá lá. Panteão Tolkieniano. Nós vamos falar. Cara, eu tô falando, galera. Duzentinho, vai lá. Traz pra nós que a gente vai fazer um monte. Panteões aqui é o que não falta nesse universo. Nossa, Rodrigo, a gente trouxe coisa da Polinésia. Eu nem sabia que tinha um deus lá. Polinésia. Cara, tem deus pra tudo quanto é canto. Véio. Se você for na Rapa do Tacho, lá no último país, lá do fim do mundo, vai ter um panteão lá. Vai ter. É sempre assim, cara. E assim, ó, já que os panteões gigantes, né, tem uma outra deusa, né, que é a Bastet, que ela tem a cabeça de gato, que a galera deve ter lembrado, assim, vagamente, de uma certa Pantera na Marvel. Tá ali, mais ou menos, ali naquele rebuliço. Aqui, ó, a origem dela vem daqui. E essa era também outra divindade que acabava auxiliando o Ra na missão contra a serpente, né? Em uma das batalhas, cara, é relatado que o próprio Ra se transformou em um felino para poder derrotar o Apófis. Sabe o que é isso aqui? Cada noite que ele passa, ele enche um pouquinho mais a barrinha especial. Aí na hora que junta três... Quando... Libera o especial. Libera o especial pra cima da Mas você viu, né? O cara tava ficando tão entediado que ele foi juntando outros players pra poder ajudar com ele. Exatamente, cara, exatamente. Então, Rodrigo, o que acontece? Além disso, né, que a gente tava explicando pra vocês, os egípcios, eles acreditavam que o deus Sol possuía várias formas ao longo do dia. O amanhecer era Khepri, uma divindade relacionada ao escaravelho, certo? Ao meio-dia, ele era Ra, propriamente dito. E ao entardecer, ele era Atum, um deus de forma humana que portava a coroa no Alto e Baixo Egito,
sobre a sua cabeça. Entendi. É a barrinha de especial mesmo, cara, e vai trocando ao longo do dia. E assim, ó, o ciclo solar, galera, ele acabou assumindo, assim, uma grande importância na história da civilização egípcia antiga, porque ela acabou originando diversas concepções mitológicas, vamos dizer assim, né? Uma delas sendo a da destruição da humanidade e a de Isis e Ra, que tem como o fator principal aqui o envelhecimento do sol. Até isso os egípcios tinham essa pira na cabeça. Exatamente. Até eles falavam já sobre essa questão do sol ficar envelhecido e de acabar com a humanidade, né? Porque se o Deus que criou toda a humanidade morrer, é óbvio que a gente vai morrer também, né? Seja lá o que matou ele, vai matar a gente com uma facilidade muito grande. Vai dar ruim. Tá? Parece lógico, não é verdade? Bom, de acordo com o mito da destruição da humanidade que a gente acabou de citar pra vocês, Ra teria enviado à Terra uma deusa vingativa chamada Sekhmet, tá? Já deve ter ouvido esse nome é bem famoso. Representada como uma mulher com a cabeça de leoa, a deusa da vingança Sekhmet, para que punisse a humanidade por conta das atitudes negativas dos homens, exatamente. A galera tá fazendo coisa errada? Sekhmet nele. Só que o que acontece, né, cara? A raiva da Sekhmet acabou se tornando meio que incontrolável. É verdade. O que fez com que a deusa matasse ali pessoas inocentes. Eita, e aí, pra bicho. evitar que toda a humanidade fosse destruída, o Ra acabou tingindo de vermelho vários barris de cerveja e deixou em locais onde a deusa poderia encontrá-los. Olha só o truquezinho. Pegar uns barris de cerveja. Olha aí, aqui. se liga, Rodrigo. Assim, né, Rodrigo? Ao acordar com sede, porque matar pessoas dá sede, Ai, e tomar o delícia. líquido pensando ser sangue humano, claro, por que não? Sekhmet teria ficado embriagada, cara, esquecendo-se da sua grande raiva. Aí, ó, viu? É o que o Rodrigo fala, pegou gripe e toma uma cachaça. Dessa forma, Deus Ra teria livrado a humanidade da destruição. Pelo meio da pinga, E Rodrigo. tem gente que fala que cachaça não é bom. Você só tá vivo Olha aí, hoje ó. porque a Sekhmet tá bêbada. Exatamente, só não é bom pra leão. Ah, mas aí o problema é dele. Eu tenho que pensar do nosso lado, cara. Quem mandou seu pai beber cachaça, Simba? Isso é pesado, meu. Pariu. Corte isso aí. Bom, enfim, vamos lá. Ó. Ao longo da toda a história ali da civilização egípcia, né? O deus Ra, ele acabou sendo relacionado a outros deuses, né? Sobretudo a partir ali da quinta dinastia. E entre os deuses ao qual o deus do sol ele foi associado, tem ali, né, que foi o que você já falou, o Kep, o Atum e o Amon. E tem também o Horus, né, que Isso, é uma... exatamente. O Horus, ele era filho do Ra, né? Não é o Ra, necessariamente. Neto. Não, Neto. Ele é filho de Osíris e de Ísis. Ah, ele é neto. Tá? Pula uma geração, então. Ele é neto. Aqui, cara, É bagunça. você vai ver que nós vamos repetir diversas coisas várias vezes. Isso é muito bom o Rodrigo ter falado, porque a gente precisa explicar pra vocês. Porque, Rodrigo, qual é o nome da sua mãe? Ana. O Rodrigo, ele é o filho da Ana. Você sabe o Rodrigo, filho da Ana? Não. Qual? O Rodrigo, marido da Alessandra. Ah, o Rodrigo, marido da Alessandra. Aquele que é irmão do Gabriel. Isso, o Rodrigo, marido... A gente tá falando do mesmo Rodrigo, assemelhando 1 milhão de pessoas em volta do Mas Rodrigo. aí é conversa Tá normal entendendo? de mineiro, cara. Isso aí é tranquilo. É assim que isso vai acontecer aqui, entendeu? Não, mas... Os mineiros são os ancestrais, aliás, os egípcios são os ancestrais dos mineiros. Cara, entendeu? tudo começou assim, porque, cara, você chega num lugar, você tá com um mineiro, cara, ele nunca te viu na vida. Primeira coisa que vai perguntar, mas você é filho de quem? Faz sentido, né, que eles moram no deserto, livrai-nos do mar. Meu Deus. Vai lá, Rodrigo. Continua. Jesus. Aliás, sou Joe. És tu? Bom, vamos lá então, Rodrigo. Uma das associações mais conhecidas é a de Amon-Ra, tá? Quando os faraós do Novo Império relacionaram com a principal divindade da cidade que havia se tornado a capital do Egito durante esse período. Esse aqui não é um antigo espírito do mal, porque ele é um Amon-Ra, entendi. Ele é o Amon-Ra, não o Mun-Ra. Se não tivesse o A ali, aí daria certo. Ó, o que acontece? No início aqui, cara, o Amon, ele era um deus de pouca importância, sabe? Os egípcios, eles chamavam ele de o deus do oculto, mas o prestígio dele acabou aumentando quando seus adoradores ganharam poder, né? Então, isso aconteceu ali por volta de 2050 a.C., quando os príncipes de Tebas e de Monte acabaram unificando o Egito. Então, olha que coisa curiosa. Eu tenho um grupo seleto que cultua um deus. Esse deus não é muito conhecido. Específico. Aí esse grupo fica famoso. Nossa, o deus também é famoso agora. O deus deles tá, né? A gente tem que colocar... Como é que a gente vai fazer isso? Vamos dizer que o deus dele é ligado ao nosso. Amon-Ra. Só que como eles são mais poderosos do que a gente, o deus deles tem que vir primeiro.
Porque senão ficaria como? Ramon. Nossa senhora. Cara, é ruim, mas você não tá errado. Mas É verdade. Pois então, Rodrigo, eu tô falando pra você, Rodrigo. É muito melhor Amon-Ra, com certeza. Né? Então, o que acontece? Nesse momento, né, Amon, ele passa a ser considerado o deus criador. Ele era um cara do oculto que ninguém lembrava quem era e do nada ele, não, agora ele foi o cara que criou tudo, mano. Foi ele que fez tudo. Exatamente. E seu status não para de crescer, cara, até que Amon passa a ser associado ao Sol, unindo-se a Ra, como eu acabei de explicar. A partir de então, Amon-Ra tornou-se aí um único e poderoso deus. Cara, Único e poderoso deus, tá entendendo? Quando Amon-Ra chegou, os outros deuses foram esquecidos. Começaram a divulgar que não tinham vários deuses, era só Amon-Ra, galera. Não. Onde será que isso aqui vai dar, Henrique? Onde será? E assim, ó, o auge da adoração do Amon-Ra, ela acabou acontecendo ali por volta do ano de 1570, mais ou menos, antes de Cristo. E era um tempo de prosperidade ali no Antigo Egito. E foram construídos, assim, templos luxuosos em homenagem a Amon-Ra. Com destaque ali pro templo de Amenófis III, que é o faraó da 18ª dinastia. E o maior templo dedicado ao Amon-Ra, no entanto, ele é o templo de Karnak, cujas obras elas começaram no ano de 2200 antes de Cristo. Então, tipo assim, foi mais ou menos 700 anos antes dele chegar no auge, os caras já estavam construindo o templo. Exatamente, luxuoso. Né? Bota ali todas as moedinhas que a gente tem. Exatamente. Então, essa é a história do Ra. E a gente quer apresentar pra vocês mais uma história. A gente quer apresentar pra vocês Osíris, aquele que jaz morto. Osíris é uma das figuras mais fascinantes e importantes da mitologia egípcia. Ele é o deus da morte, da ressurreição, da fertilidade e da vida após a morte. Sua história está profundamente entrelaçada com o ciclo da vida, morte e renascimento, representando aí a renovação da natureza e da própria humanidade. O Osíris, galera, ele era o filho do Geb, sei lá como é que fala, eu acho que é Geb, né, que é o deus da terra, e Anut, que é a deusa do céu. E ele tem ali os dois irmãos notáveis, né? Que é o Seth, que é o deus do caos, e o Horus, que é o deus do céu e da realeza, né? Esse realeza que é importante ressaltar. Além de ele também tinha, né, duas irmãs, que é a Isis e a Nephthys. No início, sim, o Osíris ele foi associado à agricultura e à fertilidade, e ele governava a terra com sabedoria, ensinando ali os egípcios como cultivar a terra, né? Viver de maneira mais próspera e por aí vai. Então, o nome dele acaba que significa o poderoso. E ele é muitas vezes retratado como um deus benevolente e que promovia ali uma certa ordem e estabilidade para o povo egípcio. Exatamente. O grande momento da história do Osíris ocorre quando ele é traído pelo seu irmão Sete, o deus do caos e da destruição. O Sete, ele, com inveja do poder de Osíris, ele arma um plano para matá-lo, certo? E usurpar o trono. A gente vai falar bastante sobre isso aí em várias outras histórias. Ele cria um sarcófago de madeira de acordo com as medidas exatas de Osíris. Isso aí é um termo que é falado diversas vezes. O caixão com a medida exata, tá? E durante um banquete é feito lá no Salão dos Deuses, durante um banquete, ele desafia todos os candidatos aí a entrar no sarcófago. Mas, mostra que você é um deus, você não tem medo, entra ali. Porém, Osíris, sem saber da trama, né, ele entra na caixa e Sete sela ela com o irmão lá dentro, jogando o sarcófago depois no rio Nilo, onde ele acaba sendo levado para o mar e se perde. Quando a esposa dele, né, a Isis, o cara casou com a irmã, isso aqui é a coisa mais normal do mundo, galera. O panteão não tinha muitos deuses ali, então pega quem tem por perto, né? Exatamente. Assim, o que aconteceu? Ela descobriu que o amado marido ali, né, ele foi morto e acabou desaparecendo. Então, ela começa uma jornada desesperada para poder encontrar ele. E com a ajuda da irmã, né, a Nephthys, e do deus Anubis, né, que na época ele era o deus da mumificação, a Isis ela consegue localizar o corpo do Osíris. Então, deu bom, achamos. Só que, o que acontece? Ela acabou fazendo um ritual mágico para poder ressuscitar ele. Só que foi por um pequeno período ali, sabe? Ressuscitou sim, mas não. E aí, o que acontece? Nesse tempo, o Osíris, ele tem um filho com a Isis, né? Que é o Horus. E ele acaba se tornando ali uma figura central na luta contra o Seth. Que demais! Rodrigo Osíris criou a rapidez
fudidinha. Que Literal, isso, assim. cara? O maior Que puro putaria sentido é que existe da essa? coisa, né? E após uma breve ressurreição, né? Que Osíris volta aí do Reino dos Mortos, tornando-se governante de Aro, o Reino dos Mortos. Diferente do A, que é o submundo, tá? Vamos lá, calma que tem vários lugares aí pra galera se encontrar. Onde ele preside e faz o julgamento das almas. Se você assistiu aí o nosso querido Cavaleiro da Lua, você viu alguma coisa parecida sobre isso, tá? Como governante do submundo, ele é associado à morte, mas também à vida após a morte. Pois perante aí o renascimento das almas puras que seguem o caminho de Ma'at, ou seja, a verdade e a justiça. Exato, cara. E o culto ali ao Osíris, ele era uma das práticas religiosas mais importantes, assim, do Egito Antigo, né? Ele simbolizava o ciclo de morte e renascimento. E muitos egípcios, eles acreditavam que ao seguir ali os preceitos de Osíris, eles poderiam garantir uma vida após a morte próspera e eterna. Então, Exatamente, olha só, de onde que vem esses termos de vida eterna, vida após a morte? A pessoa pensa que é uma coisa tipo, ah, não, isso aqui é novo, isso veio depois do cristianismo. Meu amigo, não. cara, não veio, cristianismo tá muito depois na fila do pão, minha galera. Cristianismo é uma criancinha pra galera aqui, tá? O culto de Osíris era especialmente popular entre as classes sociais mais baixas. Por quê, galera? Pois ele oferecia a esperança de que após a morte, as pessoas elas poderiam ser julgadas e encontrariam a vida eterna no além. Pra você que não tá entendendo, mas por que eles ficavam felizes de ver o cara? Imagina o seguinte, você via sua vida inteira fudida, como escravo, tá? Porque não importa se você era um cidadão, se você era um escravo hebreu, você se fudia do mesmo jeito pro faraó, porque todo mundo era tratado como lixo, o faraó era tratado como Deus, certo? Rapaz, Rodrigo, 5.000 anos depois, e o governo brasileiro continua a mesma merda. Rapaz. O que acontece? É isso que acontece, galera. Então, tipo, o fudido amava o cara que poderia ser uma chance deles ter uma vida de paz. É a minha chance de Entendeu? escapar Eles disso, nem queriam né? riqueza. Rodrigo, eles não queriam nem riqueza, Rodrigo. Eles queriam poder sentar no sofá de Netflix, entendeu? Uhum. Esse era o sentimento que tinha o egípcio médio, Rodrigo, quando ele morria. Cara, é complicado. E assim, ó, na época ali, né, o ritual funerário egípcio, que era feito ali pela galera, em particular ali a parte da mumificação, ela tinha uma forte conexão com essa adoração ao Osíris. Porque assim, a preservação do corpo e o julgamento das almas após a morte, ele era visto como meio para poder alcançar a imortalidade e entrar ali no reino do Osíris, aonde as almas elas podiam ser purificadas e transformadas em seres divinos. Então, tipo, exatamente. sabe, tem esse quesinho, né? Cara, eu não tô sofrendo aqui à toa. Tem que valer de alguma coisa todo esse sofrimento. Exatamente. O culto de Osíris também incluía um ciclo de festivais conhecidos como Mistérios de Osíris, que envolviam dramatizações da sua morte, ressurreição e julgamento. Bateu aquela vibe de eu conheço isso de algum lugar, né? Uhum. Bom, vai vendo. Esses festivais eles eram realizados anualmente, simbolizando aí a renovação da vida e a esperança da ressurreição para aqueles que seguiam seus ensinamentos. Será que nessa época também tinha Coelhinho da Páscoa? Devia ter, né? Possível. Esse, ó, o Osíris, ele também, muitas vezes, ele é chamado de Deus da Ressurreição. E o mito acabou inspirando ali muitas culturas antigas, né? Incluindo ali o cristianismo. A ideia de um Deus que morre, depois ele ressuscita, trazendo com ele a renovação da vida, possui uma ressonância com outras religiões e mitos, né? E caso não tenha ficado claro até agora, a gente tá falando da própria ressurreição de Jesus Cristo, né? Que é dita ali no cristianismo. E tem também o mito de Adonis, que é lá da mitologia fenícia. Rick, Rodrigo, vai ter mitologia fenícia? Não sei, você vai compartilhar com seus amigos pra gente bater os anos da luz? Tu quer que a gente traz mitologia Se tu fenícia? quer, a gente traz, Porque com certeza. Esse que é um rolê, assim, muito louco, né, das mitologias. Nada se cria, tudo se copia. Funciona mais ou menos assim. Isso tudo se rouba na cara dura mesmo. Entendeu? Quem perdoa é Deus, né? É aquele rolê assim, ó, copia, mas não faz igual. Então... Nossa, cara, é total aqui. Muito bem, Rodrigo, quando alguém morria no Egito Antigo, acreditava-se que a alma era levada ao salão de julgamento de Osíris. E lá o coração do falecido era pesado contra uma pena, a pena que era conhecida Ma'at, a verdade e a justiça. Se o coração fosse mais leve do que a pena, a alma era considerada pura e poderia entrar no paraíso. Caso contrário, a alma era devorada por Amit,
a criatura com cabeça de crocodilo, que era chamada de a Devoradora de Corações, que apareceu aonde, Rodrigo? Também no Cavaleiro da Lua. Nossa, Tá agora tudo você ali, pegou cara. no coração do Exatamente, mas mineiro, apareceu mais, numa coisa mais importante do que a Marvel. Ah. Apareceu no Toca do Dragão, no bestiário egípcio. Também. Qual era o número agora? Esqueci. O irmão. Esqueci. Pedir número. Eu esqueci. Pedir número pra mim nessa esqueci. altura do campeonato. Mas, bom, procurem Criptozoologia, vocês vão ouvir a gente falando tudo sobre a Myth, como é que a Myth surgiu, por que ela era comedor de coração. Aqui a gente vai falar de Osíris, Rodrigo. Exato. E assim, ó, o Osíris, já que você quer falar dele, né? Vamos falar assim, ó. Ele é frequentemente retratado como uma figura mumificada com a pele de cor verde, simbolizando a fertilidade da terra. Ou a cor da pele do zumbi, também dá certo. Ele é mostrado segurando o cajado e o flagelo, que são símbolos ali de autoridade e poder. E a cor verde, ela também tá ligada além da fertilidade da terra, né? Ela tá ligada ao ciclo das colheitas e da regeneração. Então, assim, para Exatamente. que tenha a morte, tem que ter a vida. Para ter a vida, tem que ter a morte. E aí a gente tem aqui o nosso ciclo infinito. Exatamente. Um ciclo não pode ser infinito se ele não tiver começo e fim. Olha que engraçado isso, né? Muito bem, então é o seguinte, o faraó do Egito, cara, ele era considerado aí a encarnação de Horus, o filho de Osíris, e após sua morte, o faraó se transformava em Osíris. Olha isso. Então a gente vai falar isso também lá no Horus, tá? Vocês vão escutar a gente falar de novo, sim. É pra vocês entenderem. Por quê? Quando ele se torna o faraó, ele vira Horus, certo? Porque conforme o tempo foi passando, eles não eram mais Ra. Porque, porra, Ra é o cara, né, mano? Então nós vamos ser quem? Nós vamos ser o filho, o neto do cara que é o cara, entendeu? Vamos baixar a bola. Vamos pegar um menorzinho, vamos baixar a bola aqui, senão vai cai o sol na nossa cabeça. O Ra diz, quer saber? Apophis come essa negada. Daí fodeu, tá ligado? Aí, Salta o minhocão na terra. Entendeu? Exato, exatamente. Então você pensa, né? Lá vem o Shai Halud comendo tudo. Então é o seguinte, galera. Vocês vão ver muita gente fazendo muita brincadeira, muita comparação, porque é inevitável, tá? Quanto mais você estuda sobre mitologias, mais você consegue perceber a influência que elas têm nos dias de hoje. É impossível não lembrar disso. Então o que acontecia com o faraó? Quando ele se coroava, ele era Horus. Quando ele morria, Rodrigo, ele virava o pai de Horus, Osíris, tá? Por quê? Porque ele viraria um sinônimo de vida após a morte, olha só. Dessa forma, a sucessão real no Egito estava sempre ligada diretamente ao ciclo de morte e renascimento, representado pelo próprio Osíris. Uhum. É como se fosse, tipo assim, essa aqui é a vinda do Deus à Terra para governar vocês, pobres mortais. E aí... Você lembra que eu falei que é tipo coroado, morte? Uhum. Então tá, quando ele morre, ele vira Osíris. O filho dele só vai ser coroado quando ele morrer. Então eu me tornei pai e cedi para o meu filho. Então fica sempre assim, ó. E fica trocando, né? Vai chaveando. Exatamente. E assim, né? É o que a gente acabou de brincar agora há pouco, mas a mitologia do Osíris, ela acabou tendo uma grande influência em muitas outras culturas e religiões, né? Especialmente com a ideia da morte e da ressurreição. O culto do Osíris, ele influenciou tanto a religião egípcia, quanto outras religiões da região mediterrânea, como a própria mitologia grega, e que também ela apresenta deuses ali que morrem e retornam à vida. Tipo, todas as mitologias, pelo menos assim, 90% das religiões mitologias que eu já estudei até hoje, sempre tem um cara ali que é responsável, ou uma deusa também, né, que tem algumas deusas que são responsáveis pela morte e vida, né? Então é aquilo. Copia, mas não faz igual. Meu amigo. É mais ou menos isso aí. Então, Osíris, ele representa o ciclo da morte, julgamento e renascimento. O seu culto ajudou a moldar as crenças religiosas dos egípcios sobre o que acontece após a morte. Isso é muito importante, porque é o principal motivo por que as pessoas procuram religiões. Saber o que tem depois. Elas querem saber o que tem depois. Acabou o Rodrigão aqui, e agora? Né? Uhum. O que vai ser? Vai ser escuridão? Vai ser nada? Vai ser um tobogã direto de Gillette com álcool pro inferno? Vai ser o quê? O que vai acontecer comigo, né? Eu não sei o que vai acontecer comigo. Então esse é o que motiva as pessoas a procurarem isso, né? Então ele não apenas é uma das divindades mais poderosas e populares aí do Egito Antigo, mas ele também é uma das mais influentes em termos de mitologia, simbolismos e ensinamentos
espirituais. Cara, te falar que essa uma das piras que eu tenho na minha vida, eu tinha muita vontade de conseguir fazer um experimento social, de tipo, conseguir ter um grupo, na verdade ter vários grupos, totalmente isolados entre si, porém com as mesmas coisas acontecendo em cada um desses grupos. E tipo, partir do zero. E tipo, a partir de um determinado ponto, eu quero ver assim, ó, vamos ver em qual ponto que cada um tá. Provavelmente, muito provável, que nas mesmas condições, todos eles teriam criado divindades. Não, os nomes seriam diferentes, coisa tudo, mas Sim. eu queria muito ter esse estudo prático, tá ligado? Você quer saber uma outra coisa, Rodrigo? Todas elas seriam semelhantes a ele. Total. Mas isso aí é aquele rolê que a gente falou. A gente sempre tenta trazer. Isso aí é do cérebro humano. Isso aí é quimicamente explicado. É fisiologia. Né? É fisiologicamente. É fisiologia. Você traz pra próximo de algo que você conhece pra você tentar entender. O cérebro faz isso. Sim. Né? Não é, exatamente. tipo... É por isso que nós vamos explicar por que as pessoas ficam loucas quando a gente falar sobre o Lovecraftiano aqui. Exato. Vai ser Então, um que vai ser bem legais. Você imagina que louco que ia ser? Eu já pensei e falei, cara, legal. imagina criar um sistema pra fazer isso. Aí na hora eu pensei, cara, Matrix, pra eu simular total. um bagulho desse, eu teria que criar uma Matrix. Louco, né, brother? Teria que criar uma Matrix. Louco. Isso aqui é muito legal, velho. Isso aqui é muito legal. Muito bem, Rodrigo, vamos apresentar agora pra eles Isis, amor divino. Isis é uma deusa da magia, do amor, da maternidade e da proteção. Sua influência se estendeu não só ao Egito Antigo, mas também a outras culturas ao longo do mundo mediterrâneo, especialmente durante o Império Romano. Então assim, junto com a irmã Nephthys, a Isis, ela desempenhou um papel importantíssimo ali no mito do Osíris, porque além de irmã, ela também era esposa dele, né? E quando o Seth matou o Osíris, a Isis buscou, né, incansavelmente o corpo, fez a magia pra poder ressuscitar ele, que acabou fazendo com que ela concebesse ali o deus com cabeça de falcão, o Horus, né? O qual viria a ser um dos maiores deuses do Egito, hein? Ela deu a luz ali ao maior, um dos. Vai percebendo. Rodrigo, você já pegou, né? Horus veio pra mudança, veio pra mudar o mundo dos homens. É, meu amigo. A mulher pariu um deus. Vai pensando nisso aí, Rodrigo. De acordo com a mitologia, a Isis foi também a guardiã das palavras secretas e mágicas, usando o seu poder mágico para curar, proteger e até mesmo ressuscitar divindades imortais, certo? Ela desempenhou um papel central na religião egípcia como uma deusa ligada à fertilidade, à maternidade, à proteção e especialmente das crianças e das mulheres, né? O culto da Isis, cara, ele se tornou extremamente popular ali no Egito Antigo e ela era adorada não apenas como uma esposa e mãe, mas também como uma deusa protetora de reis e faraós, né? Em muitos mitos, ela é vista como a mãe do faraó. Então assim, em outras representações, né, o próprio faraó era nomeado como sendo um filho de Isis. Isso é muito legal. Então, porque às vezes a pessoa pensa, né? Ah, então ele só falava que ele era filho de Ra, filho de... Não. Eles diziam também, não, eu sou filho de Isis. Cada um escolhia o seu patrono, né? Sim, sim. Os mais comuns eram Ra, obviamente, porque, né? E Horus eram os mais comuns, mas existiam todos. Algumas coisas que eu já vi também por exemplo, assim, o primogênito acaba sendo um filho de Ra e o segundo ali, terceiro, ia pegando os outros deuses. Então, tipo, ó, esse aqui é o filho de Ra. Que vinham no caminho, esse aqui é o filho de Ra, esse aqui é o de Osíris, esse aqui é o de Isis, esse aqui vai descendo na hierarquia. Exatamente. Os filhos do Toca do Dragão são os filhos de Sete. Esse aqui é o Richard, filho de Sete. Sete quedas, sete além. Sete caudas. Muito bem. Além disso, cara, a Isis teve o culto extremamente difundido fora do Egito, tá? No período helênico romano, o seu culto se espalhou por várias partes do Império Romano, incluindo Roma, óbvio, né? Isso é meio óbvio que inclui Roma, mas, né, só pra gente ter que falar que incluiu Roma também, certo? Onde ela foi associada a Ceres, pra quem não sabe, a deusa romana da agricultura. E também a Vênus, lembra? Vênus de Milos? Exatamente, a Vênus que era a deusa do amor. Então ela foi associada a duas, porque os romanos eles tinham uma deusa pra fertilidade, pra coisa, e a outra deusa que era do amor, tá? A Isis era vista como as duas coisas pelos egípcios, beleza?
Então a deusa egípcia ela foi adorada com grande devoção, especialmente pelas mulheres que viam nela uma protetora e uma fonte de força mágica e espiritual. A Isis, ela é frequentemente representada ali como sendo uma mulher com um trono ou um disco solar sobre a cabeça dela e simbolizando o papel como a mulher do trono e a sua conexão com a realeza. Exatamente. Ela é também mostrada com asas abertas, simbolizando seu poder de proteção e sua capacidade de proteger os reis e o povo egípcio. Em muitos casos, ela é retratada como um córrego, um rio, né? Um símbolo de fertilidade. Ou amamentando o infante deus Horus, certo? Esse símbolo tem forte conexão com o papel de Isis como mãe e cuidadora dentro da sociedade egípcia. Galera. E ela também, ela é associada a uma urna com água ou um cesto de frutos frescos, simbolizando ali a conexão dela com a fertilidade e a abundância, e um papel essencial na manutenção ali da ordem no dia a dia do Egito. Ou seja, ela vem para, vamos colocar assim, sanar a sede e alimentar os famintos. Acalentar, exatamente. Então, essa era a visão, né? O respeito que os egípcios tinham com suas mulheres, né, cara? E, 5.000 anos dava pra ter aprendido alguma coisa. Mas, né, fazer o quê? Isis era considerada a mestra das palavras mágicas, Rodrigo. Ela era capaz de usar encantamentos para curar feridas, proteger os vivos e até mesmo invocar forças divinas. A sua sabedoria mágica era considerada imbatível. É uma deusa que invoca forças divinas. Meio redundante, não? É meio redundante, mas é que eles entendiam de maneiras diversas, né? Sabe? É que ela é a suporte do grupo, né? Então... É isso, ela é a healer, tá ligado? Ela é a healer aqui da galera. E, além de ser a healer, né? Ela, muitas vezes ela era invocada para poder proteger os mortos e ajudar os vivos a se protegerem contra doenças e infortúnios, né? Ela era adorada por aqueles que buscavam a fertilidade, especialmente por mulheres grávidas, né? Para poder ter ali uma proteção a mais pra vida ali do feto. Pera aí, Rodrigo, deixa eu ver se eu entendi. Ela era a mãe do Deus menino que intercedia por nós na nossa morte? É que tipo assim, se você pegar ali o alto você pegar o alto da comadre Cida ali, o João Grilo tentou chamar ela, mas ela não veio. Aí ele chamou a segunda opção. Entendeu? Capite? Entendi. Captou? Capite. Olha só. Cara, Que coisa, né? Esse aqui vai ser o título desse episódio. Copia, mas não faz igual. Cara. Bom, uma grande protetora das mulheres, especialmente durante o parto, né? Muito importante ter a proteção de uma deusa durante o parto. Ela era vista como uma deusa da maternidade, frequentemente retratada como a mãe de Horus, amamentando e protegendo de qualquer mal. Bateu de novo aquela vibe de que você ouviu isso em algum lugar, eu sei. Assim, o culto da Isis, ele foi popular pra caramba fora ali do Egito Antigo, né? Principalmente ali no Império Romano. E ela foi associada a várias divindades do mundo romano e grego, como a Deméter, Afrodite, Hécate, e tinha templos em lugares como Roma, Pompeia e outras cidades gregas ali por ali. Durante o Império Romano, o culto da Isis ele foi oficialmente reconhecido, né? E ela se tornou uma das deusas mais veneradas. Cara, reconhecer a deusa do outro povo. Cara, mas é isso aqui, a gente já teve essa conversa antes, né? Qual que é a melhor forma de você assimilar um novo povo? Traz a cultura dele pra dentro da tua, falando que, olha, tá vendo esse rolê que você achava que era a tua cultura? Na verdade faz parte da minha cultura, e aí você segue a minha cultura, então estou te dominando. Você tá ligado essa língua que você fala? Então, fala a minha língua, ela é muito mais fácil de entender. Né? Todo mundo aqui fala a minha língua, menos você. Você quer ser o diferentão? Você não quer ser o diferentão, né? Exatamente. Come to here, get the green card. No more. Exatamente. Muito bem, então, o que nós temos a dizer pra vocês ainda, né? Como o Rodrigo explicou, Isis tem um papel essencial na criação de Horus. Isis protege e cria ele com grande sabedoria, treinando-o para ser o legítimo herdeiro do trono, o que conecta ele diretamente à ideia de renovação e continuidade através aí do mito da Isis. Ou seja, todos os deuses, eles referenciam eles mesmos e geram ciclos para eles próprios, onde cada um deles é
de novo inserido e reinserido na história do outro. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela continua depois na luta protegendo o Horus contra as ameaças do Seth. Ou seja, Exatamente. eu vou te criar pra ser um fucking governante, você vai ser sábio pra caralho. E se aquele patife do teu tio querer chegar perto de ti, eu vou dar um chega pra lá nele. Exatamente. Ela protegeu o Horus, cara, enquanto ele não podia. Por isso é o papel dela, né? Da questão da mulher protetora, né, cara? Isso é uma bagaça muito legal, velho. É muito legal. Muito bem. Isis é uma das divindades mais complexas e poderosas aí da mitologia egípcia. O seu papel como mãe, esposa, protetora e mestra das artes mágicas a torna uma figura central no panteão egípcio. Não tem como ter panteão egípcio sem a Isis. Isso é que é muito louco, né? Porque enquanto os outros deuses ali estão tudo responsáveis por uma coisa, ela é mulher, ela faz 30 coisas. Ela faz 30 coisas ao mesmo tempo, né? Eu falo, cara, mulher é muito mais foda que nós. Exato. Tá louco, sem mulher nós nem estaria aqui. Exato. De novo, né? Vai continuar falando verdade? Eu vou tacar a verdade na cara de todo mundo hoje. Verdade na sua cara. Toma verdade pra ti, verdade pra tua vaca. Isso aí, mais ou menos, funciona por aí. E assim, ó, como a gente já falou, né? O culto da Isis, né, ultrapassou as fronteiras ali do Egito e ela se tornou uma figura universal, referenciada por muitas culturas ao redor ali do Mediterrâneo e principalmente, né, é muito importante citar isso porque foi durante a expansão do Império Romano. Roma que veio como um trator falando, gente, tudo isso que é de vocês, na verdade, agora é meu. Exatamente. Cara, Roma foi a gente tem que fazer um dia a história de Roma aqui. Roma foi o maior conquistador de terras que já existiu, cara. O Império Romano foi gigantesco, puxando todo mundo e cara, era um bagulho imparável, tá? Era um bagulho imparável. Sim. Né? Inclusive é muito legal de observar que eles próprios geraram a própria queda, né, cara? Porque é bem legal, isso é bem legal. Muito bem. Isis não apenas representa a força feminina, mas também a proteção divina e a transformação espiritual, sendo uma das deusas mais influentes da história religiosa. A história da religião. É diferente, olha que legal. Isso é muito massa, a gente aprende muita coisa fazendo os episódios do Toca do Dragão que a gente às vezes nem fazia ideia de coisas que não tinham conexões e que estão tendo agora. E vocês estão tendo essas conexões junto com a gente através aqui do nosso querido enredinho do Toca do Dragão. Ele é tão Horus, mágico. Rodrigo, a visão do além. A visão do além do alcance, Rodrigo. Horus é uma das divindades mais conhecidas e veneradas aqui no Antigo Egípcio, certo? Antigo Egito. O Antigo Egípcio é um velhinho que mora ali. Representando seu poder real, a guerra, a proteção e também o céu. Ele é frequentemente descrito como um deus com a cabeça de falcão ou como um falcão com corpo de homem. Características, né? Exato, características humanas, né? A gente falou pra vocês sobre antropomorfismo. Ou ainda como um homem com cabeça de falcão, também aparece. E uma imagem dele que foi um dos ícones mais emblemáticos da mitologia nórdica. Puta merda! Vou ter que ler isso tudo de novo, Rodrigo. Foram muitas falhas sucessivas aqui. Vamos lá. Mitologia nórdica, tá lá o Horus com um monte de viking, um do lado do outro. Não. Vamos lá, Rodrigo. Imagina o Horus saindo na treta com Thor. Com Thor, tá ligado? Com Odin, mano. Horus, eu vou arrancar teu olho, seu velho filho da puta. Tá. Sua imagem foi um dos ícones mais emblemáticos da mitologia egípcia. Isso. E não nórdica, editor. É isso aí, cara. E olha, como a gente já falou outras 589 vezes, mas é bom ressaltar. Talvez não tenha ficado claro, porque o Rodrigo é o filho do... O Rodrigo é o marido da Alessandra, que é o filho da Ana, que é o genro do Dantas, que é o Rodrigo. Isso. É a mesma pessoa. Então quem que era o pai e a mãe do Horus? Isis e Osíris. Isso aí, a audiência falando junto com a gente agora. Então assim, ó, é isso aí. que a gente já falou, né, que já dois dos deuses mais importantes ali do panteão egípcio. Até aqui eu acho que agora tá muito claro. Só que acontece, a história dele, ela tá profundamente ligada ao mito da morte e ressurreição do Osíris, certo? Que o Osíris, ele morreu por mal, a mãe dele foi lá, ressuscitou ele, deu uma rapidinha, nasceu ele, ela protegeu ele do tio, e assim, né, deu todos aqueles percalços ali, ressuscitou todo mundo, deu a rapidinha, nasceu o Horus, segue a vida. Acho que aqui tá bem claro, né?
Aqui tá bem claro. Isso é o mais importante Rodrigo. Ela só ressuscitou o marido dela o suficiente pra ter o Horus. Exatamente. Então não foi tudo, só o suficiente, Cara, entendeu, Rodrigo? ela só precisava de uma parte pra ter filho. Não Ela tô foi sabendo. específica. Entendeu? Horus então nasceu, Rodrigo, com o destino, a missão de vingar a morte de seu pai. Ele cresceu para desafiar Sete pelo trono do mundo, o Egito, né, como era conhecido naquela época. A batalha entre Horus e Sete durou centenas de anos e foi marcada por uma série de lutas e confrontos. E um negócio que é importante citar, que é o seguinte, a luta entre o Horus e o Seth, ela não foi apenas uma luta física, né? Ela também era uma luta cósmica, representando ali, né, a eterna batalha entre a Ordem, que no caso que era o Horus, e o Caos, que é representado pelo Seth. E o mito, ele foi fundamental para poder entender a visão egípcia de um universo em constante equilíbrio ali e disputa, né? Dá pra gente fazer uma associação aqui também, né? Se a gente for ali um pouquinho mais pro Oriente, né? Um yin yang da vida. É o mesmo princípio. Com certeza. Olha só, veja só como a gente consegue perceber determinadas nuances, né? O Horus finalmente ele derrota o Seth, certo? Depois de anos tentando derrotar, assumindo aí o trono do Egito, e com isso ele trouxe a ordem e estabilidade aí ao país, à nação, tornando-se o símbolo de poder real e da justiça. O cara lutou até ganhar, é assim que funciona, né? E ele era brasileiro, não desiste nunca. Não, ele era egípcio. É verdade. Assim, ó, ele, como a gente já falou, né? Ele era associado aos céus, né? E os olhos, ele eram frequentemente simbolizados como sendo o sol e a lua. Então, o olho de Horus, ou o Udiat, ele é um símbolo, um dos símbolos, na verdade, mais reconhecíveis da mitologia egípcia. Eu tenho certeza... Vocês já viram o olho do Horus? O olho de Horus é impossível, mano. Você pode até não saber que era o olho de Horus, mas você já viu ele. Né? Tipo... Se você assistiu Yu-Gi-Oh!, você viu ele. Caralho. Nossa, cara. Pra caralho, né? Que geralmente é tipo, aquele olho egípcio com delineado, uma caldinha embaixo. Isso, né? Exatamente, cara, exatamente. Então é muito fácil, cara, de ver essa representação gráfica nos dias de hoje. Porque o símbolo do olho de Horus, né, ele era usado para quê? Para promover a saúde, proteger contra o mal e também para garantir sorte. E o olho danificado também entrou nisso. Durante o confronto aí com Sete, ele também simbolizava a cura e o restabelecimento da ordem celestial. Né? Tipo, ele representa ali, né, a proteção, a saúde, o bem-estar, sendo usado ali tanto como um amuleto quanto um símbolo de cura, né? O olho, ele foi danificado durante a luta com o Seth, né? E ao ser curado, ele simbolizava a restauração e a ordem do equilíbrio, né? E da ordem, como o Rick disse. Eita, exatamente. bicho. Além disso, o Horus era frequentemente associado ao faraó, como a gente também já mencionou para vocês lá atrás. O governante egípcio era considerado uma encarnação de Horus na Terra, o que reforçava a ideia de que o faraó era um representante divino, certo? E o defensor da ordem cósmica e da justiça. O faraó era o Jaspion. É o quê? Nossa. Cara, você tá ligado que, sei lá, né, metade da audiência não entendeu na referência, né? Daí eles que lutem. Funciona mais ou menos eles assim, que procurem o set deles e lutem. Mais ou menos assim. Então assim, ó, o Horus, né, ele era considerado ali como você falou, o protetor do faraó, e o títulos Horus vivo, ele era utilizado para indicar que o faraó era um representante de Horus entre os mortais. Ou seja, o faraó, ele era o avatar, um deus vivo aqui na Terra. Um deus vivo? Ele era uma entidade, ele não era um ser... Ele não é humano. Ele não era uma pessoa, ele era um ser, ele era uma entidade, entendeu? O faraó olhou pra mim, sabe? Faraó sem pai. Ele olhou pra mim e disse, orou. É mais ou menos isso, tá ligado? É mais ou menos isso. Ia meter faraó sem pai. Então o que acontece? Horus não era uma divindade única e singular, não. Olha a vibe que vai bater em vocês de novo, tá? Horus não era uma divindade única e singular. Ele tinha várias manifestações e formas dependendo da região e do período histórico onde ele era invocado aí. O seu culto se espalhou por diversas cidades,
da região do Egito, com diferentes templos e santuários dedicados a ele. Vamos começar assim, ó. Ele tinha diversos aspectos e epitetos ali, certo? Um deles era o jovem Horus, que era uma versão do Horus ainda criança, sendo protegido pela mãe dele, pela Isis, enquanto ele se preparava para a futura luta contra o Seth. Então, temos aqui o Horus fase 1, jovem Horus. Exatamente. Horus de Edfu, o que representa o aspecto de Horus associado ao templo de Edfu, um dos locais mais importantes aí do seu culto, do seu secto, tá? A cidade de Edfu, ela foi o centro aí do culto no Egito, do culto de Horus, tá? E o templo dedicado a ele é um dos mais bem preservados do Egito Antigo até os dias de hoje. Isso, então o Horus de Edfu é a fase 2. E aí temos o terceiro especial ali, a terceira forma do nosso chefão, que era o quê? Horus, o Vingador, né? Que acaba se referindo ali, né, ao aspecto do Horus como aquele que conseguiu vingar a morte do Osíris, enfrentando ali o Seth em combate. Ou seja, ele não foi o Vingador antes de lutar contra o Seth. Ele virou o Vingador porque ele conseguiu ganhar a batalha, né? Então, Exatamente. Três formas, né? É um chefão final com 3 formas ali no Souls da vida. Engraçado, né, Rodrigo? Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. O fato de Horus, Rodrigo, ser associado ao céu e aos astros também relaciona-se com a astronomia egípcia. Os egípcios, eles observavam o céu com grande atenção, tá? E o Sol e a Lua, eles eram frequentemente ligados a Horus, como seus olhos. Então, eram os olhos de Horus que passavam sobre a Terra, beleza? Então o que acontece? Eles representam a observação divina sobre o reino terrestre. E durante ali o novo império, né? O Horus, ele acabou se tornando um símbolo nacional e era referenciado em muitos mitos dos rituais de coroação dos faraós que seguiram no comando da nação. Então, a imagem do Horus, ela foi usada para poder legitimar o poder desses governantes, enfatizando ali a ideia de que eles eram parte divinos e que o seu Deus iria protegê-los. Olha aqui, cambada. Tá vendo aquele cara ali, Rodrigo, com cabeça de falcão? Meu pai. Então, vocês não vêm aqui tentar me tirar do trono porque eu sou uma encarnação viva aqui, eu sou o avatar do Deus na Terra. Exatamente. Eu vou torrar vocês. Você sabe qual é a mãe... É isso, exatamente. Ele olhava pra isso. Você sabe qual é a mãe mais brava do mundo? Aí não... Quem? A energia. Rela a mão fio dela pra você ver. Meu Deus do céu. Obrigado, Alessandro. Eu adorei essa piada. Eu sempre conto ela pro Rodrigo quando eu tenho oportunidade. E ela nunca melhora. É incrível. Nunca. Continua ruim desde a primeira vez. Os principais templos de Horus ficavam localizados aí na delta do Nilo, tá? A região em que ele nasceu. Esses templos, eles eram locais que recebiam os fiéis para que eles realizassem os seus pedidos e também que deixassem as suas oferendas. E no interior desses templos, né, havia santuários que podia ser frequentado apenas pelo sumo sacerdote, e os festivais a Horus era realizado ali com frequência, e estátuas desse deus também era muito comum ter espalhado ali por todos os lados. Exatamente. Bom, Horus, ele, assim como a mãe dele, era uma das entidades centrais aí dessa religião, da mitologia egípcia, né? Como uma vasta gama de significados e representações, que refletiam tanto no poder divino quanto na proteção da ordem cósmica. A sua história e o seu culto continuam a ser uma das pedras angulares aí do entendimento e da espiritualidade aí do povo egípcio, né? Isso é muito legal. Então, Rodrigo, a gente tá falando de um deus que foi um deus menino, que representa uma trindade. Copia. De novo? Vamos lá, vai comigo. Copia. De novo isso aí, cara. Vamos lá, audiência. E de novo, ele é filho por inspiração divina de um deus maior. Ih, caralho. Vamos de novo, galera que tá ouvindo. Copia mais? Não cola. Não, faz igual. Exatamente. Rapaz, copia, mas não cola, Rodrigo. Tá. 7 e o deserto e o caos. Já que a gente tá falando tanto dessa desgraça, né? Vamos dar palco pra ele também. Agora a gente vai mais uma vez explicar pra vocês quem foram os pais de Horus. Nossa senhora. E toda essa historinha pra gravar bem na dente do cocoruto de vocês, beleza? Set ou Sutek também é uma das divindades mais complexas e ambíguas, tá?
da mitologia egípcia. Ele é principalmente conhecido como um deus do caos, da destruição, da violência e das tempestades. Mas também ele tem aspectos ligados aí à ordem e à proteção, né? Dependendo muito do contexto e da região onde ele é especificamente adorado. A sua figura ele aparece frequentemente em mitos de conflitos, e tem treta, ele tá lá. Especialmente na luta contra o seu sobrinho, o Horus, certo? Que representava a ordem e o bem. Tá louco, eu só matei o pai dele e ele quer lutar comigo, me deixa paz aqui, né? Tá louco, cara, só uma morte a mais. Chato pra caralho. Vamos lá, ó. O Seth, né, ele era muito associado ao deserto, a terra estéril e a violência das tempestades de areia. A relação dele com o deserto o tornava um deus de extremos, vamos colocar, né? Simbolizando ali tanto a destruição quanto a proteção em lugares perigosos. Então, olha lá. Exatamente. Adivinha só, Rodrigo, o Sete também era um dos filhos de Geb, que era o deus da terra, de Nut, que era a deusa do céu, que era também o irmão de Osíris, de Is e de Nefetes. Embora ele fosse inicialmente considerado como um deus importante e poderoso, inicialmente ele tinha outro aspecto, tá? Outro aspecto. O mito de Sete se destaca realmente, principalmente pela rivalidade que ele tem com o irmão Osíris e da guerra que ele trava aí contra Horus. Mas ele era mais conhecido ali, né, por causa da inveja e os ciúmes que ele tinha do irmão Osíris, que era o deus da fertilidade, da agricultura e do governo. Então, assim, segundo o mito, o Seth, ele desejava o trono do Egito e para isso ele planejou a morte do Osíris. Ele fez um sarcófago de madeira, né, como o Rick já contou, e né, que o sarcófago tinha as medidas do Osíris, aí ele conseguiu enganar o Osíris entrou lá, lacra o sarcófago, taca no Nilo, o Nilo vai embora. Exatamente, foi nesse momento quando o Osíris ele entra no sarcófago, Rodrigo, que o Sete trancou ele, jogou no Nilo e mandou ele embora, como o Rodrigo falou. Ele acabou sendo encontrado aí pela esposa dele, a Isis, e por Nefetes também, como a gente já havia explicado pra vocês. E a partir daí a história do Osíris, ela gira em torno aí dessa morte e ressurreição e da vingança do Sete, sempre sendo vilão e sempre sendo a personificação do caos. Então até esse momento, até antes desse momento, o Sete era só um deus. Esse é um deus legal, cara. Bora cultuar ele. Daqui pra frente ele ajuda! Daqui pra frente tu não presta. E foi isso, foi decidido assim. Tipo, ele era o deus do caos ali, tudo, né? Da violência, mas a violência também pode ajudar se você tá num lugar muito mais violento. Então, exato. Só que daqui... Rodrigo Silva, frase de Rodrigo Silva. A violência ajuda você quando você está em um lugar violento. Olha, fala que não é? Fala que não é. Então, assim, ó, a principal narrativa, né, que o Seth ele tem aqui dentro do panteão egípcio, que a gente já viu ao longo de todo o nosso histórico aqui passando para vocês, é o quê? É a luta dele contra o Horus, né, o filho do Osíris com a Isis, né, vocês lembram, né? A família já tá gravada a ferro na cabeça de todo mundo. Então, assim, com o Horus crescendo, né, passando ali por suas fases ao longo da vida, ele acabou derrotando o Seth e recuperou ali o trono do Egito. Porque, sim, enquanto o Osíris morreu lá, tudo, o Seth tomou o trono pra ele. Exatamente, ele... Se você não assistiu Deus do Egito aí, o filme não é tão bom, mas, poxa, pelo menos tem alguma coisa a ver pra você assistir, né, cara? Então, o que acontece? A batalha entre Sete e Horus, ela é simbólica, representando aí a luta eterna entre a ordem e o caos, e a justiça e a violência. O conflito entre esses dois deuses é central na mitologia egípcia, por isso que a gente tá falando tanto dele. Porque ele é um dos pontos que diz assim, ó, cara, é a partir daqui que começa a nossa religião, é baseada neste rolê aqui, tá? Então o que acontece? Em muitas dessas versões dessa história, o Sete ele é derrotado aí por Horus. E eventualmente ele perde a sua posição como deus dominante do caos, surgindo outros deuses para ornar em cima da esfera do caos. E aquilo que a gente falou, né? Pra poder nascer, né? Pra poder destruir as coisas, tem que nascer de algum lugar. Então, o Seth, ele não é apenas um deus da destruição, ele também é um deus de renovação. Então, assim, ao destruir o Egito, ele acaba abrindo o caminho para poder ter a regeneração e a renovação do mundo. Então, a destruição ela não era vista apenas como uma forma negativa pelos povos. Ela estava intimamente ligada ali, né, ao ciclo natural da vida e da morte.
assim como o irmão dele, né, o Osíris. Então, para eu ter um fim, eu tenho que ter um começo. E se eu tenho um começo, eu vou ter um fim automaticamente. Então, Exatamente. eu destruir um bagulho para que ele seja recriado, dependendo do ponto de vista, não é algo necessariamente ruim. Exato. E como eu sou um deus enganador e maldito, eu vou pegar a minha cobrona gigante e causar o fim do mundo. Só que alguém vai tentar impedir, um deus de poder e energia pra tentar impedir a minha violência, entendeu? Pra vocês entenderem, né? Como tudo é extremamente original aqui. Dilúvio. Sim, dilúvio. O Set, ele é tradicionalmente representado como um homem com cabeça de animal desconhecido. Sim, exatamente o que eu estou falando pra vocês. Ninguém sabe que porra de animal é aquele. Frequentemente chamado de animal de Set. Esse animal tem uma aparência que mistura elementos de diferentes criaturas, como, por exemplo, a orelha pontuda de um asno, o corpo de um cão e a cauda de um hipopótamo, porque sim, né? Eu que fiz, eu desenho como eu quiser. A identificação do animal é incerta, mas ele é frequentemente associado aí ao deserto e à violência e também ao desconhecido. O cara fez uma quimera pra poder ter um basicamente. Corpo. O Seth, ele é frequentemente retratado ali, né, com a cruz de Seth, que é um símbolo que representa a sua natureza caótica e destrutiva. E esse símbolo, ele era um dos mais significativos ali no Egito Antigo, sendo usado em muitos amuletos e rituais, sabia? Olha, isso é muito foda. Embora o Set, ele seja aí o deus do caos e da destruição que a gente falou, ele também tem uma importância ambígua no Egito. Ele era associado aí às tempestades, ao vento do deserto, mas também era considerado aí o protetor das pessoas que viajavam e das caravanas que atravessavam essas terras perigosas e áridas. Porque, cara, Set, é o seguinte, mano, a gente vai cruzar o teu deserto, tem como você não matar a gente? Pode ser. Tá aqui, ó, essa... Eu sei que você não come muito, então tá aqui, ó. Tâmaras frescas que eu colhi ontem mesmo à margem do Nilo. Então, assim, não fode os meus camelos, deixa eu passar, que tá tudo certo, mano. Eu volto aqui e continuo te dando coisa boa pra você viver bem aí no Salão dos Reis. Beleza? O que era mais louco é que ele era frequentemente visto ali como uma figura negativa, né? Só que, também tinha ali alguns aspectos da personalidade dele que acabava envolvendo a proteção, né? Então, ele era considerado um deus guardião em algumas circunstâncias, especialmente contra inimigos invisíveis ou perigos de fora. Eu estava andando no deserto com a minha caravana quando de repente vi homens que eram metade equinos, né? Metade equinos e metade homens, a primeira vez que eles viram os hunos na vida. Eles vieram pelo deserto, mas tombaram diante do poder de Seth com uma horrorosa tempestade de areia. Não foi o vento que soprou a tempestade de areia e fodeu os hunos. Foi Set que livrou a gente daquelas criaturas malditas. Eu falei. Olha, a violência num lugar violento. Mas será que o Set é tão filho da puta assim? Entendeu? Fica aquele negócio. Não se sabe, ele é muito ambíguo. E isso é muito legal de ser retratado nele, né? Então, o Set, ele tinha alguns seguidores e também tinham deuses que eram associados ao culto dele. Sendo que sua própria natureza era sombria e destrutiva, ele influenciava também muito desses aspectos. E um desses aspectos, né? Apep, ou o Apophis, que a gente já falou, né? Que é ali a serpente do caos primordial. Muitas vezes, muitas vezes não, né? Ela é sempre associada à destruição do mundo. Só que, embora o Apep ali, ele não fosse considerado, né, um seguidor direto do Seth, ele compartilha ali o mesmo simbolismo do caos e da destruição. Então, ele é também, né, um inimigo dos deuses e é um adversário das forças da ordem representada por Ra. Então, vamos lá. O meu vô tá lutando lá com a cobrona, fodona, né? Então eu preciso tretar com o meu tio. Cada um dá o embate na onde consegue. Exatamente. E daí, de vez em quando, eu pego a minha lança e dou uma cutucada na cobra. Cara, guarda o perigo, que é pro meu vô não pensar que eu tô jogando contra ele, porque meio que ele é o sol e que se ele engolir todo mundo, a gente vai morrer. Então, sobrou pra mim de né? novo. Não dá pra gente ficar fazendo essas Deixa eu dar uma ajuda aqui, vai. Vamos jogar de player 2. Exato. E Tifão, Rodrigo, embora Tifão seja uma figura aí da mitologia grega, não tem nada a ver com a gente aqui, a ideia dele como um deus de caos e da destruição, ele tem paralelos aí com Set, tá? Alguns estudiosos sugerem que Set pode ter influenciado a imagem de Tifão dentro aí do panteão grego, dada a similaridade entre esses dois deuses. Copia?
Faz igual. Ai, meu irmão. Eu acho muito louco isso. E assim, ó, a Nephthys, que é a irmã do Seth, a esposa do Osíris. Pasmem, o cara, ele pegava as duas irmãs, viu? Não sei se ficou claro aqui pra vocês. Seu sem Tem duas vergonha. irmãs. Eu tô falando, gente. Tinha pouca mulher pra pegar. O cara só tinha duas opções. Vai das duas. Era isso. Né? Então, assim, a Nephthys, ela desempenha ali um papel na mitologia do Seth, porque, embora ela não esteja associada, né, na verdade, embora ela esteja mais associada à morte e ao luto, ela também tem uma relação ali estreita com o Seth e o acompanha em certos momentos da história dele, vamos colocar. Exatamente. Nephthys, ela tem uma compaixão, vamos dizer assim, por Seth. Principalmente porque o Seth, mais adiante a gente vai falar isso aí, se eles baterem, né, os 200 downloads, Rodrigo, a gente vai explicar um pouco da história de Anubis. E Anubis, meu amigo, ele é meio irmão de Horus. Fica aí, deixa no ar. Tá? Deixa no ar. Eu vou deixar no ar para vocês entenderem mais. Querem escutar mais? Bom, façam valer, tá? Então a gente já ambientou vocês nisso. Os seguidores dessas tribos, né, desérticas que estavam sempre ligados ao deserto e à violência, Seth era adorado por algumas delas em algumas áreas, especialmente entre ali os beduínos. Você já deve ter ouvido falar desse nome. E outras tribos nômades que habitavam essas regiões desérticas. O culto a Seth em algumas dessas áreas era muito forte, forte mesmo, tá? E ele era considerado o deus protetor dessas populações. Rodrigo, entenda, eles cultuavam mais Seth do que Horus, Ra, que eram cara, deuses muito mais influentes dentro do panteão egípcio. Mas faz todo sentido. É aquele negócio, tá ligado? Ele é o cara que cuida da gente, então a gente vai adorar ele. Mas, cara, eu vou cultuar um deus que teoricamente tá me protegendo aqui no meio do deserto, ou eu vou cultuar um deus que tá lá com os faraós que pariu, na lá... cidade onde tudo é perfeito, tá ligado? Então, tipo, faz muito sentido. Faz muito sentido. Né? Então, assim, ó, o culto ao Seth, ele foi mais proeminente em algumas regiões do Egito, né? Como em Ombos, né? Que é a moderna Kom-Ombo. E em outras regiões também, no entanto, o Seth ele foi visto como um deus maligno e destruidor. Então, é aquela visão da galera, né? Eu tô de boa aqui na minha piramidezinha. Olha só aquele deus maldito lá do outro lado destruindo tudo. Aí o cara que tá aqui com uma tempestade de areia em cima da cabeça dele... Ah, pelo amor de Deus, Seth, não deixa ele... Né? Então assim, essa variação ali do culto, né, acaba refletindo, né, a natureza dúbia da divindade dele. Então é tudo uma questão de ponto de vista. Cara. Exatamente. Durante o Novo Império, a gente falou bastante do Novo Império aqui. Durante o Novo Império, especialmente durante aí o reinado de Akhenaton, Seth teve o culto mais amplamente aceito. Olha que legal. Apesar da sua associação ao caos, sob Akhenaton, Seth foi colocado de uma forma mais proeminente no panteão egípcio. Tá vendo esse cara? Ele é o caos, parará, mas a gente precisa dele, tá ligado? Porque se não tiver ele, não tem renovação. Então ele é destinado a isso. Não necessariamente ele é mal porque ele quer, ele é mal porque ele é assim. Entendeu? Isso é muito interessante, né? Então, o que acontece? Ele foi refletindo essa adaptação e essa flexibilidade aí que a religião egípcia foi ganhando ao longo do tempo. Então, antes o cara era o nosso inimigo, mas agora a gente tá entendendo que não, a gente precisava do inimigo, então tá, beleza, coloca ele aqui de volta. Né? E assim como os irmãos, o sobrinho, o neto e o resto da galera toda, né? O Seth, ele também é uma divindade fundamental aqui do panteão egípcio, sendo representado ali, né? Quer dizer, representando, né, a destruição e o ciclo de renovação, como a gente já explicou antes. Então, até mesmo os deuses mais negativos, vamos falar assim, eles desempenham papéis importantes no equilíbrio cósmico ali na mitologia egípcia. Então, seja como um antagonista do Osíris e do Horus, ou como um protetor ali de certos povos e aspectos da vida, o Seth, ele foi uma figura de grandes contrastes, né? Ele foi literalmente o 8 ou o 80, ou, como eu falei agora há pouco, né? Ame-o ou odeio. É tudo questão do ponto de vista, né? Se eu sou o 8 dentro da
pirâmide de boa, eu vou ter uma visão. Se eu sou 80 no meio do deserto, cercado de tempestade pra todo lado, morrendo de fome, tudo... Com a Apophis ali, eu querendo comer o sol. Entendeu? Então, tipo, é bem 880 mesmo nesse caso. E é aquilo, né, que a gente falou. A questão maior aqui, e aí isso é o que eu acho mais legal. As mitologias, né, que a gente estuda hoje é uma forma da gente ter um olhar do passado, como as pessoas no passado crítico, né? encaravam a vida, né? Então, ver essa dualidade lá atrás, aí você olha pros dias atuais, vê essa porcaria acontecendo tudo ainda, às vezes eu fico, fora da brincadeira, eu fico me questionando, velho, será que a gente vai evoluir em algum momento? Olha, não, eu acho que... Olha, eu acho que 5.000 anos é tempo legal pra mudar, assim. Se quiser, sabe? Se quiser de verdade mudar, 5.000 anos é um tempo bom, né? Eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Quantas coisas mudam em 5 anos, Rick? Em 5.000? Anos, deveria ter mudado, né? Muitas coisas, mas algumas coisas permanecem. Bom, é isso. Assim como o próprio set, né, cara? Às vezes o negócio é aceitar a determinada natureza que a gente tem. Mas, ótimo, esse foi um episódio foda. Eu espero demais que eles consigam bater a meta aí, divulgando pra todo mundo, pra gente poder entrar com mais panteões aqui no Toca, porque Panteão Dracônico tem que entrar pra ficar. Foi muito divertido. Rodrigo Silva, vamos nos despedir deles. Vamos lá, cara. Então, primeiramente, né, agradecer pra todo mundo que ouviu a gente até aqui e pedir pra vocês, olha, dessa galera aqui, desse rolo de família, né, você já conhecia algum deles? Já sabia dessas histórias aqui, esses pontos que a gente colocou? Não sabia? Tem algum deus específico que você curte, quer que tenha no próximo Panteão, porque você vai ajudar a gente a alcançar as nossas metas? Manda aí pra gente em tocadodragãopodcast@gmail.com ou fala qualquer outra coisa aí, fala qualquer outra pataquada, manda pra gente outros panteões que você quer ouvir sobre e eu vou estar aqui esperando pra gente poder gravar outros episódios. Eu vejo vocês na próxima, meu caro amigo Rick. É isso, então, mais uma vez eu quero agradecer o Rodrigo Silva aí por abrilhantar o nosso episódio hoje, deixando a sua maravilhosa interpretações dos mitos egípcios e não nórdicos. Mas é tudo tão confuso que a gente se confunde no meio. Tá tudo mesmo, ali, tá tudo ali. É muito parecido tudo as coisas, mano, é muito parecido. Mas é muito legal ter toda essa interpretação e poder ver essas semelhanças, faz muito bem pra gente, pra que a gente possa entender determinadas analogias que a gente passou, né? Determinadas metáforas que construíram a nossa religião e a espiritualidade do ser humano, não somente do povo egípcio, não somente do povo grego, não somente do povo polinésio, mas da espiritualidade de uma maneira geral, como contexto inserido dentro da antropologia. Foda pra caralho. Então eu espero que vocês tenham gostado desse assunto nerd pra cacete. A gente tentou ser bem engraçado, trazer coisas bem legais e explicar pra vocês, e principalmente fazer vocês entenderem a árvore genealógica dos deuses aqui do Egito, beleza? Então a gente vai trazer muito mais pra vocês, basta que vocês deem aquela ajudinha pra gente. Lembre-se de compartilhar com todos os seus amigos, seus parentes, as pessoas que você odeia, os seus inimigos, seja o Set na vida deles. A pessoa que vai trazer a renovação através da destruição cerebral delas com este podcast. Muito bem, senhores e senhoras, a gente vê vocês na próxima aqui. E, Rodrigo, cuidado, lá vem a tempestade. Stat, me ajuda. Mission complete.
garoto atômico hoje. Seu sem vergonha.